Pronto. Então, vamos começar a nossa aula, tá? O tema da nossa aula de hoje, meninos, é processamento de amostras biológicas em hematologia laboratorial. Então, a gente vai falar basicamente sobre as 3 etapas, as 3 fases dentro do laboratório de análises clínicas. Essa é uma aula que ela é simplesmente a minha paixãozinha, porque ela me relembra meu primeiro emprego, que é quando a gente fala que eu trabalhava em laboratório e que estava relacionado principalmente à nossa fase pré-analítica, tá? Então, para a gente falar um pouquinho sobre as fases, a gente precisa compreender o que é a gestão laboratorial, tá? Então, a gestão laboratorial é onde nós, bioquímicos, estamos inseridos, tá? Então, não só o bioquímico, e a gente tem que jogar o mérito também para os profissionais biomédicos, tá? Então, seja biomédico, seja farmacêutico, nós estamos incluídos como analistas clínicos dentro do laboratório de análises clínicas, tá bom? Esse laboratório, ele é dividido em 3 fases. Fase pré-analítica, fase analítica e fase pós-analítica, tá? E aí uma peculiaridade, uma coisa que muita gente não sabe, mas o profissional farmacêutico, o analista clínico, ele está inserido nas 3 fases, tá? Não só diretamente na fase analítica, mas dentro da fase pré-analítica nós também temos profissionais farmacêuticos. Aliás, profissionais analistas clínicos, tá? Para dividir, então, para falar sobre essas etapas, a gente faz essa divisão e vocês vão perceber no decorrer da nossa apresentação a importância também desse profissional bioquímico dentro da fase pré-analítica. Então, vocês conseguem observar aqui que dentro das etapas das análises clínicas, nós temos um mundo gigante dentro da fase pré-analítica, tá? Então, a gente tem fase pré-analítica, que é a fase inicial, a fase analítica, que é onde está inserido o maior quantitativo de profissionais, tá? E a fase pós-analítica. Hoje, a fase pós-analítica, ela está voltada diretamente para controle de qualidade, tá? Desde uma simples impressão do resultado, tá? Até compreender controle de qualidade interno, controle de qualidade externo. Então, tudo isso aqui tem dentro da fase pós-analítica, tá? Então, nós temos bioquímicos na fase pré-analítica, o maior quantitativo na fase analítica, que é onde eu, de fato, preciso entender, fazer o processo de realização do exame de urina, de fezes, as amostras não do setor da hematologia, parâmetros imunológicos, bioquímicos. Então, a gente tem um mundo gigante dentro da fase analítica, então eu também preciso de um quantitativo maior de profissionais nessa fase, tá? Então, a fase pré-analítica, ela envolve desde a solicitação do exame, tá? Passando pela identificação do paciente, coleta do material, transporte e a triagem dessa amostra, tá? Então, mostrando o passo a passo de cada um, dentro da solicitação do exame, então a fase pré-analítica, ela inicia desde o momento em que o médico prescreve aquela requisição para aquele paciente, tá? Então, se ele olha, o paciente chega dentro do hospital com uma clínica muito parecida com gripe, né? E aí, então, ele vai passar exames específicos para aquela suposição, para a clínica daquele paciente, tá? Então, se ele tá, por exemplo, com uma suspeita de gripe, por que que ele iria passar um parasitológico, por exemplo, para esse paciente? Não tem nada a ver. Então, ele vai passar exames relacionados à clínica daquele paciente, tá bom? Após essa solicitação, nós iniciamos a identificação do paciente, e isso já dentro do laboratório, tá? Eu tenho por obrigação, todas as vezes que o paciente chegar com a requisição, eu pedir a identidade desse paciente, tá? Por que que eu tenho que pedir a identidade desse paciente? Infelizmente, na rotina laboratorial, a gente passa por situações um tanto constrangedoras, de pacientes que por diversas vezes vão no lugar de outra pessoa fazer o exame, ou
por conta de plano de saúde, essas coisas, isso eu passei na época do laboratório particular que eu trabalhei, dele acabar utilizando o plano de saúde dessa pessoa. Então, eu sou a Marina e acabo usando o plano de saúde da Mariana, né? E aí acabo trocando foto, essas coisinhas. Então, é muito importante que a gente tenha cautela, tenha cuidado na identificação do paciente ainda nessa recepção, tá? Quem é que faz esse treinamento da equipe de recepção? Nós bioquímicos, tá? É a nossa função fazer o treinamento dessa equipe de recepção, para que eles venham a compreender de fato o que pode e o que não pode fazer, tá bom? Quando a gente fala a respeito da coleta do material, mais uma vez aqui na coleta, eu tenho por obrigação pedir novamente a identidade desse paciente, tá? Para que a gente tenha plena convicção que a ficha que está saindo é desse paciente, tá? Falando após a coleta, a gente fala sobre o transporte, tá? O transporte da amostra. Então, ele pode ser dentro do laboratório, mas ele pode ser extra-laboratório. Então, exemplo, um laboratório em que ele tem o seu laboratório, a sua parte analítica no Renascença. E ele tem postos de coleta na cidade de São Luís toda, tá? A gente tem que ter adequabilidade frente a esse transporte. Saber como é que essa amostra ela vai sair, por exemplo, lá do Maiobão, né, de um posto de coleta no Maiobão, para chegar no Renascença. Será que essa amostra ela pode ser enviada de qualquer jeito? Então a gente vai trabalhar hoje na aula também a respeito disso, tá? E a minha menina dos olhos, que foi um setor em que eu trabalhei por bastante tempo, desde que eu me formei, era o setor da triagem, tá? É onde a gente avalia a amostra para ver se ela está adequada ou não para ir para o setor analítico, tá? O ideal é que se essa amostra ela não estiver satisfatória, ela seja bloqueada ainda na fase pré-analítica, tá bom? A fase analítica, então, ela envolve, de fato, a análise dessa amostra, tá? E a fase pós-analítica é desde a interpretação desse resultado. Então, eu estou olhando o hemograma desse paciente e eu tenho que ter a plena convicção que ele, de fato, é daquele paciente. Se não teve troca, se não teve qualquer outro erro ali naquele caminho, tá? Saber se aquele exame do paciente, ele está batendo com a clínica dele, tá? Então, isso a gente também é função, aliás, também é função nossa de bioquímico, até a liberação desse resultado. E aí, pasmem, gente, dentro da fase pós-analítica, ela também está envolvida a simples impressão desse resultado. Como assim a simples impressão? Um exemplo, já teve caso da gente trabalhar em cima de um exame, ele estava impresso, e a paciente, o que não é recomendado, né? Mas a paciente foi ler o exame, e ela não conseguiu compreender o que era o resultado dela e o que era o valor de referência. Por quê? Porque estavam ambos os resultados na mesma coloração e na mesma fonte, tá? Que susto. Então, eles não conseguiam discernir o que era o resultado do paciente e o que era o valor de referência. Então, o que a gente trabalhou em cima do laboratório? Uma simples modificação com relação a essas fontes. Então, a fonte do resultado, a gente colocou em negrito, sinalizando para o paciente que aquilo ali que ele que tinha que observar, ou sinalizando para o médico que aquilo ali que era o valor que ele tinha que observar, e o valor de referência ficava ao lado, numa fonte diferente e num tamanho diferente, tá? Para que esse paciente, esse médico, tenha plena convicção do que era o resultado e do que era o valor de referência, tá bom? Dentro de uma impressão, eu nunca, em hipótese alguma, eu posso liberar o resultado sem o valor de referência ao lado, tá? Por quê? Porque nem todo mundo é obrigado, e nem nós, bioquímicos, mesmo dentro do laboratório, não somos obrigados a saber todos os valores de referência. É óbvio que dentro da rotina laboratorial, com o tempo, tu vai acabando gravando determinados valores de referência. Então, tipo, na época que eu trabalhava no setor de hematologia, eu sabia todos os valores de referência da hematologia de cabeça. Então, tanto que hoje, quando eu vou ler um hemograma, eu não vou lendo pelo resultado do paciente, eu vou lendo pelo valor de referência, porque o valor de referência ainda está na cabeça. Em contrapartida, o setor
bioquímica era um setor que não era um setor da minha rotina. Então, eu geralmente me pegava olhando e fazendo comparação aos valores de referência. Isso pode, gente? Mais que pode. Tá? Se a gente pensar em valores de parâmetros bioquímicos, a gente tem aí N valores. Tá? Então, não tem realmente como você ficar guardando todos os valores de referência na cachola, tá bom? Bom, daqui o que eu preciso saber dentro das etapas da análise clínica, das amostras, quero dizer, que nós temos 3 fases: fase pré-analítica, fase analítica e fase pós-analítica. O que envolve a fase pré-analítica? Desde a solicitação do exame, a recepção desse paciente, coleta, transporte e triagem dessa amostra. Ei, tomem muito cuidado com relação a isso aqui, porque eu já vi questão colocando como se a triagem fosse da fase analítica. A triagem não é da fase analítica. Nós temos bioquímicos responsáveis pela triagem, mas ele é fase pré-analítica, tá bom? Dentro da fase analítica, eu tenho a análise da amostra, e dentro da fase pós-analítica, eu tenho a interpretação e a liberação do resultado. Ok? E aí, travou? Pronto. Dividindo, então, desliga o microfone. Só um minutinho. Sim, bora lá. Então, vamos para as fases, discernindo cada fase, tá? Dentro da fase pré-analítica, então, a gente é contido as atividades que precedem a análise laboratorial, tá? E dentro dessa precedência dessa análise laboratorial, nós temos que pensar que nós temos variáveis fisiológicas que podem estar envolvidas nesse exame, variáveis de coleta, a manipulação dessa amostra e variáveis endógenas, tá? Dentro da fase analítica, nós precisamos compreender a validação do sistema analítico, tá? O controle de qualidade, principalmente o controle de qualidade interno, mas dependendo do laboratório, ele já trabalha com garantia da qualidade externa também, tá? Que é muito importante dentro do laboratório. E a determinação analítica com resultado satisfatório, tá? E a fase pós-analítica, então, é a geração desse resultado analítico quantitativo ou qualitativo, bem como a entrega do laudo e a interpretação desse resultado. Tá? Só um minutinho. Isso é verdade, que ele é desse. A mulher está na frente do telefone, da gravação, falando. Tá bom. Pronto. Então, continuando. Nós temos alguns erros relacionados a cada etapa. E quando a gente fala de erros relacionados a cada etapa, vocês podem observar aqui que o maior quantitativo de erro, ele está relacionado diretamente... Professora? Oi? Você falou que a atividade do biomédico se encontra nas três fases, né? E você falou que em uma era mais frequente. Em qual era? É mais... Na fase analítica, onde a gente tem o maior quantitativo de profissionais. Tá, ok. Tá? Tanto o biomédico quanto o bioquímico, tá bom? Aham. Então tá. Então vamos continuar. Dentro desses erros, gente, a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, que é a SBPC/ML, ela preconiza que o maior quantitativo de erro ele está dentro da fase pré-analítica. E esse percentual ele é muito alto, gente. Ele varia de 46% a 68%. E tem algumas literaturas que ainda jogam um pouquinho mais acima, que joga até 75% dos erros relacionados à fase pré-analítica. Agora vamos compreender por que será que na fase pré-analítica nós temos um quantitativo maior de erro. Vamos assimilar comigo, pensem. Na fase pré-analítica é a fase onde eu tenho contato humano direto, tá? Como assim, professora? Eu tenho o humano o próprio paciente, que ele pode cometer erros. Eu tenho o humano na recepção,
eu tenho humano na coleta e tenho humano na triagem, tá? Então, eu tenho várias pessoas, diferentes pessoas, que podem estar relacionados a esse erro. Então, exemplo, o paciente. Eu te digo que tu tens que ficar em jejum, obrigatoriamente, para fazer um exame de glicemia. Tu obrigatoriamente precisa estar em jejum de 8 horas. Tu não conseguiu cumprir um jejum de 8 horas. Aí tu chega no laboratório, a recepcionista, ela te pergunta, e ela aí tu diz, não, eu fiquei sim em jejum de 8 horas, né? Quer dizer, tu tá te enganando. Por quê? Porque o teu resultado, ele vai dar falso justamente por conta do teu erro. E esse teu erro, ele tá envolvido em qual fase? Pré-analítica. A recepção, no ato que essa recepcionista ou esse recepcionista está cadastrando o exame do paciente, eu chego lá e digo, olha, eu sou Marina Maranhão, sexo feminino. Aí a recepcionista, por algum erro ou distração, ela acaba colocando Marina Maranhão como sexo masculino. Os valores de referência para homem são completamente diferentes de valores de referência para mulher. Então a gente tem um erro aí dentro da recepção. Um erro dentro da coleta. O coletador garroteou por muito tempo o braço do paciente, tá? Então ele deixou ali ativo aquele garrote por muito tempo. Se eu garroteio por muito tempo esse braço, eu posso levar à formação de hemólise naquele sangue, tá? Por quê? Porque eu começo a ativar a cascata de coagulação, eu começo a ativar processos inflamatórios ali naquele meio. Então eu posso levar a um erro lá na fase analítica. Isso é erro aonde, gente? Fase pré-analítica, tá? Coletador. Ah, outra coisa a respeito da coleta também, outro erro que é crucial, que eu infelizmente pegava muito na época do laboratório. Coleta no tubo errado, tá? O hemograma, ele é para ser coletado no tubo de EDTA, que é o tubo de tampa roxa. E a coletadora ou coletador, por algum momento, errou e coletou o hemograma no tubo de fluoreto, que é o tubo de tampa cinza. Gente, é completamente diferente. Eu tenho aditivos, eu tenho os anticoagulantes completamente diferente ali, tá? Então, erro de fase pré-analítica. Então, olha, vocês viram o tanto de erro que eu falei, tá? Então, tudo isso aí, eu tenho 4 tipos de pessoas, 4 pessoas diferentes envolvidas nesse quantitativo de erro, tá? Então, por isso que, infelizmente, a maior quantidade de erro, ele ainda está envolvido na fase pré-analítica, tá? Então, falando um pouquinho mais sobre outros erros. Orientação inadequada ao paciente, tá? Eu não disse para aquele paciente que ele precisaria fazer o jejum adequado, tá? Tempo de jejum, foi o que eu falei ainda agora, quando o paciente mesmo, ele acaba se enganando. Legibilidade da requisição médica. Infelizmente, isso aqui a gente pega muito na rotina. Assim, já diminuiu bastante, porque hoje em dia os médicos já estão trabalhando com o sistema informatizado. Já estão começando a trazer digitado a sua prescrição. Mas, infelizmente, a gente ainda pega aqueles médicos mais arcaicos que você não consegue entender, decifrar aquela letra de jeito nenhum. A gente é amparado, tá, por legislações farmacêuticas, que bem como o balconista, se ele não entender, o farmacêutico, na verdade, lá no balcão, não conseguir compreender aquela letra, ele não dispensa. Nós, no laboratório, a gente também não libera a requisição daquele paciente, aquele exame propriamente dito, se eu não estiver entendendo, tá? É, Então, professora, diga. mas esse caso aí, tipo, do paciente não ter o tempo de jejum, essas coisas, esses erros são diagnosticados só na leitura da lâmina? Não na leitura da lâmina propriamente dita, mas quando eu. Ah, não, na lâmina não, eu não visualizo na lâmina. Eu visualizo ele no hemograma em si. Na leitura do hemograma e não da lâmina. Pois é, porque quando vai fazer. Se já está pronto, o paciente vai receber com os erros. E aí, como No exemplo assim, no hemograma em si, a gente não tem problema, porque o hemograma ele não exige jejum. Então, o exame de hemograma você pode coletar a qualquer hora do dia. Mas um exemplo, eu peguei uma vez um paciente que ele ia fazer dosagem de CPK, tá? Dosagem muscular, né? E aí ele não falou nada na recepção.
Acho que a recepcionista também na época não perguntou, eu não sei. Quando ele foi receber o resultado dele, a CPK dele estava altíssima, altíssima, altíssima. CPK a gente também envolve, como é dosagem muscular, ele envolve também, está relacionado também a infarto, né? Não diretamente, porque para infarto geralmente a gente utiliza CKMB, troponina, alguns outros. Mas aí ele foi receber esse resultado e ele questionou o resultado, porque estava um resultado absurdo, completamente fora do valor de referência, né? E aí eu era, na época, era bioquímica da coleta, então eu fui conversar com esse paciente. No decorrer da conversa com ele foi me dizer que ele tinha feito pilates na noite anterior, né? Só que ele não tinha informado, porque ele disse, foi só pilates que eu fiz. Gente, quem faz pilates sabe que a carga muscular que a gente exerce no pilates, ela é muito semelhante a quem carrega peso na academia, tá? Você está ativando aquela musculação ali também, tá tendo a liberação de ácido lático. Então, vai aumentar o CPK, tá? Então, ele achou que ele não deveria falar. O erro foi de quem? O erro foi do bioquímico? Não. O erro foi dele. O que que aconteceu? Eu pedi que ele fizesse uma nova coleta depois de 72 horas para a gente realizar esse exame. E aí, quando ele realizou, a CPK dele deu normal. Entendeu? Então, infelizmente, passou pelo recepcionista, passou pela triagem, porque a triagem não tinha como saber, né? E aí a gente só foi descobrir quando já passou na fase pós-analítica, tá? Então a gente tem que ter muita cautela com relação a isso. Outra cautela que a gente tem que ter, no hemograma não, mas no coagulograma, é o tempo de garrote, que é o que eu falei ainda agorinha. Se eu garrotear por muito tempo esse braço, eu começo a ativar a cascata de coagulação. Se eu ativo a cascata de coagulação, eu interfiro diretamente no meu resultado do coagulograma. Então, eu vou acabar dando para aquele paciente um resultado falso positivo, né? Porque ele está ativando a coagulação não por mecanismo fisiológico, mas aqui por agressão, tá? Então, eu liberaria esse resultado de uma forma errada. O que eles pedem hoje, dentro da coleta, é que se você não precisar garrotear para fazer o coagulograma, é a melhor coisa que a gente faz. Ou que você faça o garroteamento muito rápido. Então, garroteou, achou a veia, já tira o garrote, tá? Principalmente quando a gente vai fazer a coleta de coagulograma, tá bom? Onde foi que a gente parou? Requisição. A perda da requisição médica, tá? Então, a gente não faz a liberação do exame para esse paciente realizar o exame se não tiver requisição, tá? Estenose venosa prolongada, que é o garroteamento. Tubo de coleta errado, também já falei para vocês. Incorreta proporção entre sangue e anticoagulante. Isso aqui é legal, gente, ó. O tubo de sangue, ele tem, lá no tubinho, ele tem sempre uma margenzinha de segurança, que é aonde você tem que coletar aquele tubo. Então, pensem a minha mão aqui como um tubo, e essa linha aqui da minha mão como se o valor máximo de coleta de sangue é aqui. Aliás, máximo não, ideal. Neguinho vai, coleta esse tubo, e aí coleta até a tampa, né? Passou a quantidade de sangue para a quantidade de anticoagulante. Aqui eu posso ter um resultado falso negativo. Por quê? Porque eu tenho um quantitativo maior de sangue quanto comparado ao anticoagulante. O mesmo acontece quando a gente coleta menos da margem, tá? Isso acontece principalmente em criança, quando infelizmente vai aquelas mães ou aqueles pais abençoados que não deixam o coletador coletar sua amostra, a amostra do seu filho, tranquilamente, acaba irritando o coletador ou irritando a criança, fazendo com que o sangue estanque daquele menino, né? Então isso é muito comum acontecer em criança. O recomendado é que em criança a gente colete nos Eppendorfzinhos, tá? Nos tubos menores, ou microtiner, que é chamado o nome do tubo, tá? E quando eu coleto menos que o quantitativo, eu também posso ter um resultado falso positivo, tá? Porque eu tenho um menor quantitativo de sangue para um maior quantitativo de anticoagulante, tá? Então, geralmente no tubo, ele vem uma tarjinha preta no tubo, que é para te dizer, olha, a coleta é até aqui. Coletou aqui, parou. Ok? Identificação incorreta do paciente. Gente, isso aqui dá muito problema, tá? Porque eu tô com um tubo da Marina, mas eu tô fazendo a coleta do Paulo.
tá? Então, é completamente diferente, porque vão ser valores de referência também completamente diferentes, tá bom? Além de ter relação com os valores de referência, eu posso também dar um resultado como patológico do paciente, sendo que ele não é patológico, tá? Então, muito cuidado com relação a isso. Transporte, armazenamento da amostra inadequada. Então, eu transportar essa amostra, a amostra de sangue, ela geralmente pede que você esteja numa temperatura baixa. Então, ele pede lá de 8 a 10 graus, ou até no máximo 12 graus. E aí tu tá transportando essa amostra num calor absurdo, tipo temperatura ambiente. Nossa, tu com certeza vai desnaturar as proteínas da tua amostra, e aí vai te dar um resultado falso, tá? Então, o transporte e armazenamento, ele tem que ser adequado, tá? Outro é a centrifugação, tá? A centrifugação, a gente tem também algumas peculiaridades. Nós temos determinados exames que eles obrigatoriamente precisam ser centrifugados ou não. Então, um exemplo que a gente passa também na rotina laboratorial. Tem um exame chamado renina, né? Essa dosagem, ela precisa ser exclusivamente feito refrigerada. Então, o tubo desse paciente, ele precisa ser refrigerado. Só não a agulha, porque senão vai formar cristal, né? Mas a seringa, tudo dele é refrigerado, é guardado tudo refrigerado. Quando eu coleto essa amostra refrigerada, ela imediatamente precisa ir para uma centrífuga. Só que é uma centrífuga refrigerada também. Porque, gente, a velocidade da centrífuga, se for uma centrífuga normal, o processo de aceleração ali, ele esquenta, ele libera energia, ele esquenta. Então, eu não posso também fazer essa centrifugação numa centrífuga normal, centrífuga refrigerada. Após centrifugar essa amostra, a gente retira esse soro e congela esse soro. Então, todo o processo dessa coleta é refrigerada, tá? Então, eu preciso saber que aquele exame é refrigerado e aquele outro não tem necessidade, tá bom? Coagulograma, precisa ser refrigerado? Não, tá? Temperatura ambiente, centrífuga normal, tempo X, com velocidade de centrifugação também X, adequado, tá bom? Então, aqui a gente percebe mais uma vez ó, que o quantitativo da fase pré-analítica, os erros relacionados à fase pré-analítica, eles são muito altos. Por quê? Porque é onde eu tenho o lado humano, o fator humano relacionado aqui, tá? Quando a gente vai para a fase analítica, olha como é que cai absurdamente o quantitativo, o percentual de erro. Fala. Sobre a legibilidade. Quando a gente pega assim que não está legível, tem que fazer isso justificar. Assim, o não haveamento da prescrição, ele tem que ser feito justificadamente com algum tipo de documento, ou simplesmente pode não fazer o atendimento. Geralmente, na rotina, a gente sempre pede auxílio de alguém, ou de um recepcionista mais antigo, ou de um bioquímico que venha de trabalhar de farmácia, né? Mas geralmente o aviamento a gente entrega para o paciente, dependendo do laboratório, eles têm um protocolo de não receber aquela prescrição. Geralmente os laboratórios grandes eles fazem esse protocolo para o paciente assinar que ele está ciente que ele não vai realizar aquele exame. Laboratório pequeno geralmente conversa no boca a boca. Mas o recomendado é que você tenha sim uma ficha estabelecendo, dizendo por que que você não vai aceitar, justamente por conta dessa ilegibilidade, tá bom? Vânia tá aí, tá? Vânia tá aí? Acho que não, né? Eu queria comprovar com a Vânia como é que estão fazendo agora dentro do laboratório, na recepção. Tem mais alguém, gente, que trabalha em laboratório? Laboratório grande? Tem acho que a Djailton tá por aí, não tá não, professora? Tá, a Djailton tá aí, a Vilma também. É a Dija. A Dija, acho que a Dija não tá aí. Enfim, não vamos falar. Bora continuar. Mas depois eu pego essa informação para saber como é que eles estão fazendo hoje, tá? Até na época que eu trabalhava, que a gente fazia justamente dessa forma, era fazendo com que o paciente assinasse um terminho justificando por que que a gente não está fazendo a realização desse exame, tá bom? Sim. Deixa eu abrir aqui. Bom, então dentro da fase analítica a gente consegue perceber aqui que teve uma diminuição do erro. Por quê? Porque aqui geralmente a gente já entra com equipamentos, tá? Num laboratório até de pequeno porte já, a gente já tem um laboratório que se preze, mesmo de pequenininho, ele tem pelo menos um hemograma
que seja automatizado, tá? Que faça pelo menos o básico do hemograma, que já facilita a nossa vida. Gente, fazer hemograma manual não é de Deus, tá? Porque você vai ter um dia todinho para liberar o resultado de um paciente, tá? Porque você tem que fazer cálculo, fazer coisa, então não rola. Então, se você quiser montar um laboratório, compre pelo menos um aparelho para fazer um hemograma, para já salvar a tua vida, tá bom? Mas aí, quando a gente fala da fase analítica, a gente tem sim alguns erros. Quais são esses erros? Geralmente estão relacionados à automação, tá? Então, o primeiro erro é falha no equipamento, por algum momento, ou por alguma instabilidade de energia, ou por instabilidade de temperatura. Vou falar um exemplo para vocês, relacionado a problemas de temperatura. Esses equipamentos, eles são todos produzidos na Europa. Geralmente é na Alemanha ou na Rússia que tem a produção desses equipamentos. São países que são extremamente frios. Então o equipamento é feito lá, ele foi feito para o frio, ele foi testado no frio. Quando ele chega naquele calor do Maranhão, né, ele acaba não se acostumando. Então já aconteceu de aparelho parar de funcionar por conta de calor. E aí a gente conseguiu constatar que se eu jogasse o ar-condicionado na frente do aparelho, a gente conseguiria voltar aquele aparelho a funcionar. Dito e feito, se vocês forem nos laboratórios, a maioria dos aparelhos tem um ar-condicionado jogando ar em cima dele, tá? Não vai cristalizar nada, não vai congelar, pelo contrário, vai deixar com que esse teu aparelho funcione de uma forma adequada, tá bom? Outra coisa, lá dentro do laboratório simplesmente perdeu a amostra do paciente. Não se sabe, ninguém viu. A mesma coisa, troca da amostra, tá? Eu pego o tubo do paciente, tô lá e coloco no cabeçote X, era para estar ali, e aí na hora some, tá? Isso é erro analítico. Ei, cuidado com isso, hein? Perda da amostra e troca de amostra pode te dar processo, tá? Muito cuidado também. Contaminação entre amostras, por algum motivo, tá? Essas amostras lá dentro do aparelho, ela se quebrou e aí contaminou uma amostra na outra. Gente, contaminação de amostra, eu não peço a nova coleta de um paciente ou do outro. Eu tenho que pedir obrigatoriamente a amostra dos dois pacientes, tá? Eu descarto as duas amostras ou todas as amostras que foram contaminadas e aí faço a nova coleta e a realização do novo exame desses pacientes, tá bom? Outro erro também relacionado a essa fase analítica é o sistema analítico não validado, tá? Dentro do laboratório a gente tem controle de validação, que é o controle do aparelho, o controle da forma como eu vou realizar esse exame, bem como o controle em calibração, utilizando os meus controles, que são os controles internos, tá? Então, geralmente no hemograma a gente utiliza controle com três fases, que a gente chama de controle alto, controle normal e controle baixo. Para que serve o controle? Para que ao passar o resultado do paciente, aliás, a amostra do paciente naquele aparelho, eu tenha plena convicção que o resultado é dele e que está comparável à clínica dele, tá? Então, por isso que eu tenho que trabalhar com os controles. Geralmente, o laboratório que se preze trabalha com 3 controles: controle alto, controle normal e controle baixo, tá bom? Quando não, eles trabalham com 2, controle alto e controle baixo. Então, eu já sei que o que tiver no intermédio disso ali vai ser o meu normal, tá bom? Falhas não detectadas no controle interno de qualidade. E aí, isso aqui a gente envolve ao erro sistemático e ao erro randômico, tá bom? Quando a gente fala de erro na fase pós-analítica, aumenta novamente um pouquinho, porque, novamente, aqui eu tenho o humano entrando novamente aqui nesse sistema, tá? Então, a perda do resultado, uma interpretação equivocada do resultado, tá? Você tá com o hemograma daquele paciente e você simplesmente não consegue entender. Ele tá te mostrando ali, sinalizando que aquele paciente, que era para estar com no máximo 12 mil de leucócitos, ele está te mostrando 140 mil. Poxa, ele está te mostrando 140 mil leucócitos, gente. É mais do que 10 vezes. E tu não está conseguindo entender. Quando você olha um valor de leucócito, por exemplo, de 140 mil, você tem por obrigação liberar essa amostra com lâmina. Porque 140 mil de leucócitos, provavelmente a gente está tendo ali blastos,
ou seja, células imaturas aparecendo ali. Então, no mínimo, um básicozinho de uma leucemia, provavelmente aquele paciente tem, tá? Então, eu preciso interpretar esse resultado de uma forma adequada, tá? Eu já vi profissionais que liberavam valor de referência com 30 mil, e eu tô falando que o valor de referência é até 12 mil, tá? Já vi paciente liberando, 12 não, 10. Já vi paciente não, bioquímico liberando 30 mil sem fazer análise de lâmina. Gente, isso não existe. Se a gente está com valores completamente anormais, o aparelho ele tá te dizendo que tem alguma coisa errada com esse paciente, tá? Só que o aparelho ele não é 100%. Ele te diz que tem alguma coisa errada, mas ele não sabe te dizer o que é o erro. E aí é que entra a função nossa, como hematologistas, como bioquímicos da hematologia. É verificar, pedir a lâmina daquele paciente e verificar o que está acontecendo dentro daquela lâmina, tá bom? Erro na transcrição do resultado. Gente, esse erro de transcrição acontece principalmente em laboratório que não possui o sistema informatizado. Então, na época que eu trabalhei em um Professora, laboratório... Fala. isso que a senhora acabou de falar da análise que é feita da lâmina, caso tenha acontecido algum erro, né? Então, é certo afirmar que os erros na fase pós-analítica são mais, posso dizer assim, corrigíveis, sem precisar fazer uma nova amostra, sem precisar coletar uma nova amostra. Só se a gente tiver feito uma lâmina daquela amostra do paciente. Se tu não tiver feito a lâmina dele, tu vai ter que pedir uma nova coleta para poder fazer a lâmina dele. Tá. Porque assim, lâmina, ela só pode ser feita, para ela ser satisfatória, ela só pode ser feita no dia que foi coletada aquela amostra, tá? Então não adianta tu fazer uma amostra no outro dia, uma lâmina no outro dia, porque essa amostra já coagulou, ou então ela já pode ter hemolizado, ou a gente tem consumação da glicemia. Se eu consumo a glicemia, eu começo a diminuir aquela minha hemoglobina, porque eu começo a retirar a glicemia de dentro daquela hemoglobina. Então eu vou com certeza ter um resultado falso, tá? Então lâmina ela é sempre feita no dia que foi coletada aquela amostra, tá? E aí a gente tem que ter muito cuidado com relação a essa fase pós-analítica, tá? Tem erros grosseiríssimos relacionados a essa fase. Outros erros, deixa eu ver aqui, onde foi que a gente parou? Ah, tempo de liberação do resultado. E aí, quando a gente fala, principalmente no laboratório particular, não quando eu falo de SUS, porque geralmente no SUS, o paciente do SUS, ele compreende muito mais do que o paciente do particular. Então, o paciente do SUS, o resultado do exame vai ser entregue com uma semana. Tu fica tranquilo naquela semana esperando o teu resultado. Tranquilo entre aspas, né? Mas tu espera mais, né? Sossegado. Hoje em dia, o que está acontecendo nos laboratórios particulares? A exigência desse mercado, ele está cobrando com que você libere esse resultado mais rápido. Então, não sei se vocês já viram propagandas por aí de laboratório dizendo assim, resultado saindo em 4 horas. Aí o outro diz, não, pois eu vou fazer melhor ainda. Resultados liberados em 2 horas. Gente, isso é um transtorno absurdo para o bioquímico, porque ele fica simplesmente tenso, porque enquanto esse resultado não chega, enquanto ele não consegue liberar esse resultado, é uma pressão absurda em cima da gente, tá? Então, avalie... Isso possibilita mais erros também, né, professor? Justamente isso. Eu já passei por um caso uma vez que eu tinha que liberar um hemograma daquela paciente, né? Mas era um hemograma que era muito difícil, eu não estava conseguindo sozinha fechar o diagnóstico daquela paciente. Eu sabia que aquele paciente tinha uma leucemia, né? Mas eu não estava, na época, conseguindo fechar o diagnóstico sozinha. E aí o médico começou, tem que liberar esse paciente, porque eu tenho que liberar, ele no telefone, né? Porque eu tenho que liberar esse paciente logo daqui da UPA. E eu digo, olha, meu nome é Marina Cristina, eu me apresentei. Eu sou doutora, já me enfiei um doutor ali no meio, né? E sou a bioquímica responsável. Eu só vou liberar o resultado desse exame, desse paciente, mediante confirmação de lâmina. Na verdade, verdadeira, eu estava pedindo um tempo para que um colega chegasse e me auxiliasse na hora da liberação desse exame, tá? Mas isso aí foi uma coisa minha, um exemplo meu. Mas acontece que é como a gente estava falando agora, você pressiona tanto aquele bioquímico para liberar aquele resultado, que ele pode acabar liberando. Então, se fosse outra, poderia chegar muito bem, então pega esse resultado, e mandava pro médico. Não, eu queria saber de fato o que estava acontecendo com aquele paciente, para fechar o diagnóstico dele concreto,
tá? E, gente, é erro, é falha você pedir ajuda? Pelo contrário, tá? Você se mostra ali competente, que você está querendo aprender e liberar o resultado do paciente de uma forma satisfatória, tá? Então, não é vergonhoso você pedir ajuda. Bem como não é vergonhoso para mim estar dizendo isso aqui para vocês, porque vocês podem dizer, ixi, a professora Maria não sabe liberar resultado sozinha. Eu sei, mas dependendo do resultado, o ideal é que a gente peça ajuda sim, tá bom? Outra coisa, problemas com o sistema de informação laboratorial. Isso aqui é relacionado muito à TI. Isso aqui já foca diretamente na área de tecnologia da informação, tá? E valores de referências. Cadê? Deixa eu ver o restinho. Nossa, daí. Valores de referências e limites de decisão inapropriado, tá? Já tivemos também na época de laboratório, eu vou só citando meus exemplos de laboratório, trazendo para a rotina de vocês. PCR, o valor de referência, dependendo da unidade de medida que tu utilizar, então ela vai de 0,5 miligramas, ou você pode utilizar 5 gramas, né? Quando eu fui trabalhar no laboratório, eles utilizavam o valor de referência do PCR de 5 gramas, né? E aí, quando foi, o médico começava a bombardear, dizendo: esses resultados desse laboratório estão muito altos, estão errados. Do outro laboratório era muito menor. O que foi que aconteceu? E aí a gente conseguiu perceber que se eu mudasse só a unidade de medida, transformasse de 5 para 0,5, o médico ele conseguia entender aquele resultado melhor, tá? Gente, o médico, por muitas vezes, ele compreende só o que está ali. Se tu disser que aquilo ali é aquilo ali, no papel escrito, ali é que ele vai entender, tá? Então, por muitas vezes, ele não compreende além. Se ele percebesse que a unidade de medida ao lado do valor é que estava incoerente, ele ia perceber que o resultado do valor de referência do paciente, aliás, que o resultado do paciente era igual, tá? Então, o que a gente fez nesse laboratório? Mudou de 5 gramas para 0,5, tá? Que aí deixava aquele resultado mais tranquilo, deixava aquele resultado mais fácil para ele entender, tá? A gente tem profissionais e profissionais. A gente, assim como a gente tem bioquímicos muito bons, a gente também tem médicos muito ruins, tá? Que não conseguem compreender, na verdade, o que está descrito ali, tá? Eu não estou dizendo que ele é um profissional ruim. Eu só estou dizendo que ele, às vezes, por vezes, ele não consegue interpretar, compreender o que está escrito ali, tá bom? Então, muito cuidado também com os valores de referência. Beleza por aqui, por enquanto? Bora, slide, passa. Passa, passou. Bom, e algumas fontes de variação também de erros relacionados à fase pré-analítica. Então, variáveis fisiológicas, situação clínica daquele paciente. Então, não sei se vocês já ouviram, mas aí eu vou reafirmar para vocês. A gente, em hipótese alguma, coleta hemograma do paciente em pico febril, tá? Então, se esse paciente, mesmo que ele esteja muito ruim, eu preciso saber logo o que ele tem, mas ele tá com 39, 40 graus de febre, eu não faço a coleta daquele hemograma. Por que eu não faço coleta de hemograma em pico febril, gente? Primeiro, naquele exato momento, se eu tô tendo pico febril, eu tenho quais os tipos celulares apresentando ali, tá? Eu tenho leucócitos do tipo monócito, principalmente, tá? Que é o monócito que está relacionado à necrose, à limpeza daquele local. Então, se eu tenho febre, eu estou tendo monócito alto para tentar apagar, tentar matar aquele organismo que está ali. Então, dependendo do organismo, se for uma bactéria, aumenta monócito com neutrófilo. Se for um vírus, aumenta monócito com linfócito, tá? Então, ele vai estar muito relacionado aos outros leucócitos. Só que aquele aumento, ele é momentâneo, tá? Ele é momentâneo para tentar matar aquela bactéria. Se eu coletar naquele momento, eu vou ter um quantitativo muito alto de leucócito. Então, eu vou dar um falso positivo para aquele paciente, tá? Aquele paciente, ele pode até estar positivo, mas no pico febril, ele vai estar além da positividade, tá? Então, eu nunca coleto no pico febril. O que eu faço? Combato a febre daquele paciente, ou com banho, ou com medicação. Depois de
mais ou menos dependendo do local, eles utilizam até 5 horas após a coleta aliás, mais ou menos 4 horas após a febre, e aí faz a nova coleta, tá bom? Outra coisa que interfere, idade do paciente, eu tenho que ter a convicção relacionada aos valores de referência, tá? Então, RN tem um valor de referência, mulher tem um valor de referência, idoso tem um valor de referência, então cada um tem seu valor de referência. Por isso a importância da recepção, eu Professora? saber se aquilo ali é uma mulher ou se aquilo ali é um homem. Diga. Só recapitulando, você falou que a coleta em pacientes febris vai aumentar o número de monócitos, é isso? Sim, eu falei muito rápido, tá. né? Desculpa, me empolguei. Desculpa. Tá. Então eu não coleto no pico febril porque eu tenho um aumento dos leucócitos em geral, tá? Mas Sim. esse aumento ele pode interferir nos outros resultados, nas outras células, por exemplo? Nos outros parâmetros hematológicos? Isso, Não. quer dizer. Não. Não interfere, não. Interfere principalmente no leucograma. Ah, sim. Tá. No caso, se fosse um hemograma normal... Primeiro que não existe hemograma normal. Todo hemograma, ele é completo. Então, a gente sempre libera hemograma, um leucograma e plaquetograma. Quem foi a bênção que criou esse termo, hemograma completo? Jefferson. Normal. Tá? Então, todo hemograma, ele é completo. Eu sempre tenho que liberar com as 3 contagens, tá? Série vermelha, série branca e plaqueta, tá? O pico febril, ele interfere diretamente no leucograma, tá bom? Porque faz o aumento exagerado desses leucócitos, tá bom? Então, baixou a febre, vai diminuir automaticamente. Aí, automaticamente não, vai descer com o tempo, né? Vai descer esse quantitativo de leucócitos, e aí a gente consegue saber o que é de fato do paciente, o que é leucócito patológico do paciente ou do pico febril, tá bom? Ok. Sexo também é a mesma coisa, a gente tem valores de referência para mulher, valores de referência para o homem, o jejum, a postura, tá? Feito de exercício físico, que foi o que eu falei ainda agora do CPK, que o paciente tinha feito CPK, ou tinha feito pilates, e aí não falou nada, né, pro coletador. A altitude, gente, isso da altitude é muito legal. Vamos pensar que aqui em São Luís a gente tem uma altitude e um paciente na Bolívia, a gente tem uma outra altitude lá. Então, o ar na Bolívia é um ar mais rarefeito. O que é o rarefeito? A gente tem um quantitativo menor de oxigenação lá. Então, as hemácias daquele paciente ou os valores de referência naquela localidade, elas são completamente diferentes dos valores de referência daqui. Por quê? Por conta da diferença de altitude, tá? Então, geralmente, nós aqui sentimos na baixa altitude, sentimos muito mais quando nós vamos para a Bolívia, nós vamos para o Paraguai, para lá, para as bandas de lá, que é altitude mais alta. Isso é relacionado àquele hormônio, né? Eritropoetina, que vai, no caso, aumenta, não é? Vai aumentar para poder tentar produzir um quantitativo maior de hemácia. Mas aí lembra que essa produção ela não é assim, não é do dia para a noite. Eu preciso de um tempo para o meu corpo se restabelecer e eu conseguir produzir um quantitativo de hemácias normal. No caso das pessoas que já moram na Bolívia, tipo assim, há muito tempo, elas já vão ter esse aumento já considerado um fator normal. Justamente, o valor de referência dele é completamente diferente ao nosso, entendeu? Porque se ele tem menos oxigenação, vamos pensar, se ele tem menos oxigenação, então ele precisa de um menor quantitativo de hemácias, mas fisiologicamente daquele organismo, daquela altitude, daquela localização, tá? O que é completamente diferente ao nosso, entendeu? Um aqui que eu lembro que eu gosto também de falar bastante é a nível de gravidez, tá? A gente tem valores de referência específicos para as mulheres grávidas e valores de referência específicos a cada trimestre da gestação dela, tá? Porque quanto mais tempo essa gravidez vai passando, maior quantitativo de oxigenação aquela mãe e aquele bebê precisa. Então, a gente tem valores diferentes
para a mulher, e é para a mulher grávida, e para a grávida de acordo com o trimestre, tá? Há mulheres que elas passam a gravidez toda dela de boa, tá? Que foi o meu caso com relação aos valores de referência na gravidez. Então, toda vez que eu ia fazer, cada trimestre que eu ia fazer o exame, eu lembro que o meu colega bioquímico, ele me ligava, ele dizia, Marina, se eu não visse teu bucho, eu não sabia que tu estava grávida. Porque os meus valores de referência eram valores de uma mulher normal. A minha hemoglobina não caía, meu VCM não caía, nada. Era igualzinho de uma mulher normal. Professora, a senhora era doente? Não, eu não era doente. Mas era o meu mecanismo fisiológico, era esse. Ele não teve deturpação frente à minha gravidez, tá? Mas a maioria das mulheres possuem, sim, uma diferença, principalmente na hemoglobina, relacionada à sua gravidez. A gente tem uma queda dessa hemoglobina dessa mulher. Por quê? Porque ela precisa dividir essa oxigenação do corpo dela com o corpo agora do feto, tá bom? E aí, quando a gente pensa em estilo de vida, gente, por favor, não preciso nem falar muito. Então, aquela pessoa fitness, quando eu comparo com aquela pessoa que é extremamente comedora de hambúrguer, né? Então, eu tenho valores de referência completamente diferentes aí relacionados ao estilo de vida do paciente, tá? Isso você consegue observar, dependendo do paciente, tu consegue observar nitidamente através do tubo de sangue daquele paciente. Eu já teve casos da gente pegar um paciente magrinho, mas era macarrão, hambúrguer, refrigerante, blá, 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 colesterol dele lá em cima, e quando a gente olhava o tubo dele, ele era levemente esbranquiçado, essa amostra, tá? Mesmo em sangue total, ela era completamente esbranquiçada. Esse tom branco, ele estava relacionado à alta de lipídios que ele tinha no organismo dele. Quando a gente centrifugou essa amostra, parecia um leite, o soro daquele paciente, que era para estar transparente, né, levemente amarelo ouro, aquele soro ele estava completamente leitoso. Então a gente já bate o martelo e com certeza o lipidograma desse paciente está completamente alterado, tá bom? Outras variáveis com relação à coleta, já falou bastante, identificação da amostra, tempo de infusão, a coleta, o tempo de garroteamento, qual o tubo que tu usou, a ordem dos tubos, isso é fundamental. Se tu tá usando anticoagulante ou não, tá bom? E aí vai. E as variáveis endógenas, elas estão relacionadas principalmente à presença de anticorpos circulantes, quando eu tenho algum processo inflamatório relacionado ali naquele paciente, alguns outros analitos que podem fazer processo de interferência, como utilização de medicamentos, que é o que a gente falou aqui mais embaixo, tá? O paciente está fazendo uso de Marevan. Marevan é um medicamento que ele está relacionado à coagulação do paciente. Geralmente, o paciente que precisa diminuir essa coagulação faz uso do Marevan. Só que ele não avisou que ele está fazendo uso do Marevan. Aí, quando eu vou fazer o coagulograma dele dá baixinho. Eu digo, meu Deus, esse paciente agora a qualquer momento aqui pode levar ao sangramento, né? Porque não está coagulando mais esse sangue. E aí, depois é que a gente vai perceber que aquele paciente estava fazendo uso de um anticoagulante, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado também na hora, mais uma vez, voltando à recepção. Eu, como paciente, preciso dizer para minha recepção, e a minha recepção, como recepção, precisa informar o paciente, perguntar de fato o paciente está tendo ou não o quê. O filhote ali me chamando. Sim, então dentro da fase pré-analítica, só recapitulando, nós temos o pedido do médico, o preparo desse paciente, a coleta e obtenção da amostra, posteriormente a gente tem a identificação da amostra, o transporte dessa amostra, alguns critérios de rejeição ou não dessa amostra e o mecanismo de estudo de causa e solução desse erro. Dentro dessas variáveis fisiológicas, todas essas a gente já falou ainda agora para vocês, então eu não vou nem falar novamente, tá? Quando a gente fala de punção, tá? Antigamente a gente ainda tinha aquele negócio de que eu tinha que puncionar, só um minuto. Para o teste do pezinho, a gente fazia a punção no pé da criança. Hoje em dia a gente não tem mais essa necessidade, gente. O teste do pezinho hoje, ele pode ser sim coletado na punção da veia do braço, tá? Então não tem problema nenhum, tá? O que acontece? Eu preciso saber onde está a localização dessa veia, saber a forma como eu vou funcionar. Então, geralmente, a gente utiliza essa pontinha aqui do nosso dedo, ela é a porção mais sensível
tá? Então, quando eu vou tentar garrotear, aliás, quando eu vou tentar procurar a veia desse paciente, eu vou com o meu dedo mesmo completamente em pezinho, tá? Fazendo o toque dessa veia para saber onde é que ela tá. Há pacientes e pacientes. Os homens, geralmente possuem uma veia excelente para a gente fazer coleta, tá? Geralmente, tá? Possuem veias boas. Já outros pacientes são muito complicados da gente coletar, porque quando ele vê a agulha, ele já quer desmaiar. Ou quando ele vê o jaleco branco, ele quer desmaiar. Ou quando ele vê o sangue dele, aí ele já desmaiou, já morreu bem ali. Tô brincando. Mas acontece também de ter casos do paciente se assustar na hora da coleta, tá? Há casos também que a paciente ela é super de boa para coletar, não tem problema nenhum, mas é aquele momento que parece assim que diz, vamos coletar, a veia da paciente, vai embora. Tá? Então, vai do coletador ter experiência, ter jeito, ter artimanha com a mulher, com a criança, não é todo mundo que sabe coletar veia de bebê, veia de RN, eu digo para os coletadores que coletam RN, que eles são simplesmente mágicos. Porque tu olha o baço da criança, tu não tá enxergando a veia de jeito nenhum. Aí vem um coletador, daqueles tops, e coleta a veia do teu bebê rapidinho. Então eu digo que aquilo ali não é coletador, não, é mágico, é anjo, tá? E aí fazer a visualização correta da sua veia, tá bom? Então o ideal é que a gente faça nessa porção, tá? Essa localização é onde a gente tem uma maior vascularização, onde eu consigo ter achado de veia muito melhor, tá? Pé, hoje em dia, a gente quase não utiliza, tá bom? Com relação à flebotomização, que é a forma onde eu vou coletar, muito cuidado também, que aqui a gente mostra os erros, tá? Que também, quando aquele coletador ele não é experiente, acontece muito. Vamos lá, eu tô falando de coletador. Eu sou obrigada a coletar dentro do meu laboratório de análises clínicas? Não, eu não sou obrigada a coletar. Porém, eu tenho por obrigação saber como coleta para eu poder treinar a minha equipe, tá? Então, existem bioquímicos que eles não têm aptidão pela coleta, tá? Mas trabalha no setor de coleta. E como é que ele faz? Geralmente ele fica na parte de emergência, de cuidados pré-coleta, de observar se aquele paciente ele está bem fisiologicamente para fazer a coleta, se ele não está amarelo, se ele está esverdeado, se aquele paciente não está a pico de desmaiar ou a pico de ter uma convulsão, tá? Essa convulsão ela acontece principalmente em pacientes diabéticos, então a gente tem que tomar muito cuidado com o paciente diabético. Então eu não tenho por obrigação saber coletar. Aliás, gostar de coletar, mas eu tenho por obrigação saber coletar para ensinar para minha equipe. Porque tu pode pensar que a tua equipe ela não vai ser ad eterna, tá? Tu vai ter novos profissionais contigo, então tu precisa ensinar esses novos profissionais, tá bom? E aqui eu mostro para vocês as formas como se não coleta, tá? Como de não coletar. Então acontece que na maioria das vezes se você faz a introdução do bisel, quando você passa por adiante, isso geralmente acontece quando ou tu vem numa angulação muito baixa da tua veia, ou da tua agulha, ou quando tu vem com uma angulação muito alta, tá? Tu pode acabar extravasando, passando dessa veia. Isso acontece, o que leva geralmente isso aqui? A produção de hematomas no local. E dependendo do paciente, fica um baita do hematoma, tá? Quando você faz a utilização do bisel, em que você passou e aí você suspende essa pele e acaba não conseguindo pegar essa veia. Então, formas também errada. Quando tu passa a agulha, vai-te embora, tá? E aí, passou da posição do bisel, tá? Extravasou, não consegue também fazer a coleta. A agulha inserida além da veia também é bem comum, tá? Parcialmente inserida, então aqui tu observa que tá a pontinha dela tá dentro, mas o restante ficou para fora. Aliás, a pontinha tá para fora e o restante para dentro. Se tu não conseguir colocar esse bisel completamente dentro da veia, tu pode até conseguir trazer sangue aqui, mas geralmente vai fazer hemólise ou então esse paciente vai chorar de dor, tá? A gente também tem aqui a veia colabada, quando ela está extremamente colada nessa camada de musculatura e você não consegue fazer esse processo de coleta, tá? Ou quando a veia desliza e a agulha pode escorregar para o lado e não penetrar na veia. Isso aqui geralmente acontece naqueles casos que eu falei agora para vocês, que é quando tu tá de boa para coletar e tua veia vai embora, tá? No ato de você introduzir a agulha. Bisel, que eu tô falando para vocês, é essa pontinha bem aqui, ó,
é a abertura da veia, a abertura da agulha. Esse bisel, ele tem por obrigação estar sempre para cima, tá? Para na hora que você introduzir essa agulha, você não ter que forçar muito e esse bisel já pegar certinho na tua veia, tá? Coletar é fácil? Não, tá? Coletar é prática, é vivência, bem como fazer esfregaço, tá? Fazer esfregaço não é hoje que tu vai aprender a fazer esfregaço. Mas no decorrer da tua rotina, tu vais melhorando, tu vai te aprofundando, tá? Se tu ficar muito tempo sem fazer esfregaço, tu vais demorar a voltar novamente, a pegar essa manha de novo de fazer esfregaço, tá bom? Então, esfregaço, ele também é jeito, bem como a coleta, tá bom? Coleta, então, a gente vai mostrar um pouquinho da coleta para vocês, tá? Eu tenho que apalpar a veia do paciente e, gente, em hipótese alguma, eu apalpo veia de paciente sem EPI, tá? Esse paciente, ele não sabe o que eu tenho e eu também não sei o que esse paciente tem. Vai que ele tem aí um monte de fungo nessa pele dele, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado também com relação à utilização dos EPIs, tá? Colocar o garrote. Depois que você sentiu essa veia, você já sabe onde ela tá. Aí que você garroteia esse braço. E aí, lembrando que eu vou garrotear esse braço o menos de tempo possível, tá? Desinfeta o local. Hoje, a Sociedade Brasileira, a SBPC e /ML, preconiza que a forma de higienização do local ela é em formato de caracol. O que é esse caracol? Ele pega o algodão com o álcool 70, inicia do meio, faz essa limpeza do meio e vai saindo em caracol, tá? Até a saída completa. Então, higieniza o meinho, e aí vai saindo, ó, com caracol, tá bom? Essa é a forma que eles preconizam hoje de higienização. Se tu precisar tocar na veia desse paciente de novo, o que é que tu faz? Higieniza novamente, tá? Então, sempre que você tocar novamente, higieniza de novo, tá? E aí tu monta o teu sistema de coleta. Esse teu sistema de coleta, ele pode ser na coleta a vácuo, pode ser na seringa, pode ser no scalp, vai depender da veia do paciente. Como é que você vai saber o que você vai utilizar? Quando você sentir a veia dele, e aí percebendo no tato se aquela veia é boa ou não, tá? Então, geralmente, o que a gente faz? Scalp, a gente utiliza para RN, a gente utiliza scalp para as pacientes em que a coleta é difícil, que é aquela coleta mais uma vez que a veia vai embora, então a gente utiliza scalp para esses pacientes. Tu nunca vai utilizar na tua rotina, gente, coleta a vácuo para bebê, tá? Por quê? Porque o calibre da veia e a diferença de pressão entre o tubo e a veia do bebê, vamos pensar que o tubo é desse tamanho e a veia do bebê é desse pequenininho, tá? Essa diferença de pressão pode levar a tu lisar essa veia, tá? E aí formar um hematoma gigante naquele bebê. Então, geralmente, bebê a gente faz coleta no scalp, tá bom? E aí tu vai realizar a venopunção, ok? Após tu iniciar a venopunção, colocou o primeiro tubo, gente, tira o garrote, tá? Então, achou, colocou na veia, tira o garrote, tá? Para não ativar a coagulação. Bom, finalizou a coleta desse paciente, esse aqui é uma etapa muito, muito, muito importante. A etapa 8. Inverter o tubo gentilmente. Inverter o tubo gentilmente de 8 a 10 vezes, tá? Então, gente, esse inverter o tubo é isso aqui, ó. 1, 2, 3, 8, tá? Eu não vou pegar aí. Ah, tá bom, conversa com a colega e chacoalha o tubo, pelo amor de Deus, tá? Não, porque se você chacoalha esse tubo, você vai começar a produzir espuma dentro daquele tubo, tá? Além de levar a hemólise daquela amostra, tu vai produzir espuma. Quando tu leva essa espuma lá para dentro da fase analítica, tu acaba com a coleta do teu paciente, com a amostra do teu paciente, tá? Então, é verter gentilmente 8 vezes, tá, gente? Isso aqui é o que a SBPC preconiza, tá? Ah, preciso fazer 10? Não, 8 tá bom, tá? Mas por que eu preciso fazer essa homogeneização? O tubo do paciente, ele está embebido em anticoagulante. Esse anticoagulante, pela palavra, é para não coagular a amostra, tá? Então, ela te auxilia a não coagular aquela amostra, tá? Pensa em que se a amostra do paciente, ou acabou de sair do paciente, eu ativo a coagulação para que ele venha a se coagular.
tá? Eu não quero que essa amostra coagule porque eu preciso dela íntegra para realizar o exame do paciente. Então, eu preciso do anticoagulante. Dentro da hematologia, qual é o anticoagulante que a gente utiliza para o hemograma? EDTA, tá? Que é o de tampa roxa, tá? Então, eu tenho EDTA em toda a porção do meu tubo, desde a pontinha do tubo até na tampa do tubo, tá? Então, por isso que eu preciso fazer a homogeneização correta. Ok? Ah, deixa eu mostrar bem aqui para vocês no tubo. Ó, esse tubo bem aqui na amostra 8, ele tem essa identificaçãozinha bem aqui, e geralmente o limite, ele tá bem próximo à etiqueta. Então, é bem na etiqueta é que vai te dizer aonde é que tu tem que coletar ou não. Até aonde, na verdade, é que tu tem que coletar essa amostra. Então, geralmente, essa identificação, ela fica bem próxima à etiqueta. Aliás, colado na etiqueta. Então, até a etiqueta, ela precisa ser colocada certinha no tubo, que é para você saber até onde você vai coletar, tá? Isso não tem necessidade quando essa coleta desse paciente é a vácuo. Porque a vácuo, quando tira a diferença de pressão desse tubo, ele para completamente de entrar sangue. Isso geralmente acontece quando você faz a coleta no scalp ou quando você faz a coleta na seringa, que é o que vocês provavelmente vão fazer no estágio de vocês, tá bom? Se bem que lá no LEAC agora eu já tenho uns tubos a vácuo, ou umas agulhas a vácuo. E aí já vai dar pra gente trabalhar. Professora, Oi. já tem os scalp de bebê a vácuo. Tem. E é muito bom. Mas é caro pra caraca. Professora é top, foi a melhor coisa que inventaram. Foi a melhor coisa que inventaram. Eu acho que ele já tem um tempinho já, né? Porque eu tava no laboratório, já tinha escapa a vácuo. Mas eles só deixavam a gente utilizar nos casos mais extremos. Tá? Ah, eu só uso esse. Mas aí tu Tá bom, trabalha no laboratório só com os bebês, gata. Tá bom? E aí, ó, não, falando nisso, Vilma, tu fazia já essa forma de versão de 8 a 10 vezes? Fala real pra gente. Sempre faço, sempre Ai, faço. graças a Deus, ótimo. Então, Eu tô só olhando aqui, eu tô ensinando aí. A gente tem esse treinamento toda semana. Oh, que bom, de verdade. Bora continuar. Ai, cadê? Sim, ordem de coleta. E aí, a gente tem coletadores que sabem muito mais do que eu com relação a isso aqui. Mas o foco principal, gente, é falar a respeito sobre a hemocultura, tá? A hemocultura, ela obrigatoriamente precisa ser a primeira coleta, tá? Por quê? Porque quando eu falo em hemocultura, eu quero saber a cultura, o que está crescendo ou não naquele sangue. Lembrando que o sangue ele não é para ter bactéria. Se está crescendo bactéria ali, então a gente tem que investigar o porquê, tá? Todos esses anticoagulantes, gente, têm interferência direta na hemocultura. Vai me levar a um resultado falso desse paciente. Então, eu tenho por obrigação fazer a hemocultura como a primeira coleta, tá? Segunda coleta é utilizar o tubo de citrato, que é o tubo para coagulação, tá? Por quê? Porque a partir daqui, no simples processo de garrotear, que eu falei agora para vocês, a gente começa a já ativar os fatores de coagulação. Se eu não coletar esse tubo de citrato primeiro, a gente tem dois interferentes. Os reagentes, os outros anticoagulantes, vão interferir no citrato. E outra coisa, o tempo de garrote vai ativar a tua coagulação e tu vai ter, então, os fatores liberados dentro daquele tubo. Então, por dois motivos, eu tenho que coletar o citrato primeiro. Por conta do garrote, aliás, por conta da presença dos outros anticoagulantes que vão interferir nesse resultado, e porque também o garroteamento libera os fatores de coagulação nesse tubo. Então, pode te levar a um resultado falso positivo, tá? Então, sempre nessa ordem, hemocultura e depois citrato, tá? E aí é que a gente mostra a ordem de coleta. Obrigatoriamente eu utilizo as hemoculturas primeiro, e aí depois eu venho citrato, soro com ou sem anticoagulante, aliás, sem ativador de coágulo, ou gel separador, heparina, EDTA e fluoreto, tá? Gente, fluoreto é o último, porque o anticoagulante para interferir no resultado desses benditos tudinho aqui, tá? É o fluoreto.
Já peguei uma vez na rotina laboratorial, e aí vai o bioquímico como investigador. Então, geralmente, os coletadores de posto e tal não têm muita afinidade pelo bioquímico da triagem. Por quê? Porque o bioquímico da triagem ele é um bioquímico investigador, tá? Então, ele acaba precisando entender e buscar os erros dos colegas, né? Desde a da recepção até a coleta. Então, já teve um caso uma vez que a coletadora, ela coletou no tubo de fluoreto, o EDTA, né? O hemograma, na verdade, que era para ser coletado no EDTA, ela coletou no fluoreto. E aí, para ela não pedir uma nova amostra do paciente, o que ela fez? Pegou a tampa do EDTA e colocou no fluoreto, porque o tubo é igual, né? Ela pegou a tampa do EDTA e colocou no fluoreto. Só que a gente conseguiu observar, conseguiu achar o erro, graças a Deus, antes de ir para a fase analítica, antes de chegar no laboratório. Por quê? Eu tirei a etiqueta daqui de cima, eu tirei a etiqueta do paciente e quando eu olhei por baixo, estava a etiqueta certinha do fluoreto. Então eu sabia que aquele tubo ele não era de EDTA, ele era assim de fluoreto, tá? Se eu tivesse deixado esse resultado, esse tubo subir para a fase analítica, eu teria dado um resultado falso positivo para essa paciente, porque o fluoreto ele interfere diretamente na atividade da hemoglobina, tá? Então eu liberaria, na verdade, era um resultado falso positivo para essa paciente, tá? Então isso é função de quem? Bioquímico, da onde? Da triagem, tá? Que é o bioquímico investigador. Então, minha orelha, ela vivia quente, né? Porque eu trabalhava na triagem, porque tinha uns determinados coletadores que não eram muito fãs, não, da bioquímica investigar o erro. Mas, olha, quando a gente fala em fase pré-analítica e a função do bioquímico dentro dessa fase analítica, eu digo isso com certeza para vocês, que a gente teve diminuição no quantitativo de erros dentro da fase pré-analítica, nesse laboratório em específico. A gente conseguiu diminuir um quantitativo de erro que passava de 80% dentro da fase pré-analítica, para esse erro cair para 40%, tá? Então, isso era a função, isso foi em resposta ao quê? Ao profissional bioquímico que conseguiu fazer seu trabalho adequado, tá? Então, é muito importante que a gente tenha, sim, um bioquímico no setor da triagem, tá bom? Bora à tela. Transporte da amostra. Eu tenho que ter a obrigação dessa amostra ser transportada em condições ideais. O que seriam essas condições ideais? Eu guardar essa amostra em caixa térmica, tá? Todas essas amostras exigem uma refrigeração adequada. Eu guardo em caixa térmica e eu tenho por obrigação ter ali um controle de temperatura. Pode ser um controlezinho desse já, um termômetro desse inserido na caixa, ou então você pode usar o termômetro externo mesmo, aquelas pistolinhas, tá? Pistola a caixa para ver se ela está com temperatura adequada. O que eu faço para essa caixa ter temperatura adequada? Eu faço utilização de gelinhos, tá? Então isso é muito comum a gente fazer a utilização. Essa caixa, ela precisa estar identificada que ela está levando amostras biológicas. O motoqueiro ou o motorista, ele também precisa estar identificado que ele está levando amostra biológica, porque vai que aconteça um acidente no meio do caminho, né? E essa caixa caia, ou esse motoqueiro se machuque, e aí essas amostras vão ser perdidas. Qualquer pessoa pode chegar ali e tocar, e não, gente, por favor. Tá? Então tem que ter muito cuidado com relação a isso. Motoqueiro nenhum relacionado a laboratório pode sair sem identificação, tá? Então essa caixa ela precisa ser identificada, bem como esse motoqueiro ele também precisa ser identificado como membro daquele laboratório, que ele está carregando a amostra biológica, tá bom? Alguns laboratórios também possuem galerias com tubo que faz o encaixe com vedação, tá? Então eu encaixo naquela galeria o tubo e por mais que eu verta aquela galeria, o tubo ele não sai, tá? Então é muito comum hoje já tem alguns laboratórios que possuem essa galeria com vedação, que faz com que o tubo não saia, tá? A identificação, que eu acabei de falar para vocês, tanto da galeria, da caixa, quanto do motoqueiro tem que ser visível, tá? E quando a gente trabalha com a amostra aérea, a gente tem algumas caixas, caixa de isopor geralmente, e a caixa de papelão que vai carregar essa caixa de isopor, ela também é devidamente identificada. Então essa aqui, ó, que eu trouxe para vocês, eu tenho um isoporzinho normal, mas a caixa externa, ela está identificada aqui no laboratório.
que a gente chama de laboratório de apoio, tá? Triagem da amostra está relacionado, então, principalmente a diferenciar essas amostras, saber o que pode ser centrifugado, o que não pode, o que é soro, o que é plasma, o que é sangue total, fazer a diferenciação de cada uma, tá? Dentro da diferenciação entre soro e plasma, guardem isso na cachola. Soro, ele é um fluido que resta após a coagulação desse sangue, obtido in vitro, sem anticoagulante, tá? Feito por método espontâneo ou por centrifugação. Então, soro, ele é o fluido sem anticoagulante. E o plasma é o fluido com anticoagulante, tá? Então, no soro, eu não vou ter todos os compostos químicos, mas eu não tenho anticoagulante ali, e o plasma eu tenho anticoagulante, tá bom? Aí aqui eu mostro a imagem para vocês de sangue total, onde a gente faz a utilização do sangue total. Quando a gente usa tubo com gel separador, que isso aqui é uma maravilha para a gente, que eu posso verter esse tubo e não tem risco desse soro se misturar novamente ao coágulo, tá? E aqui quando a gente tem o plasma ele é obtido sem utilização do gel separador, tá bom? Isso aqui, gente, eu trouxe uma amostra para vocês, essa imagem, que é da rotina laboratorial. Então, para eu fazer essa aula para vocês, eu me lembrei muito, utilizei muito nos meus cadernos da época laboratorial. Isso aqui, dentro da fase, para provar para vocês a função do farmacêutico dentro da triagem, tá? Então, eu era farmacêutico desse setor, então eu era responsável pelas não conformidades. Essas não conformidades, eu descrevia numa planilhazinha, no Excel, mas na minha rotina, todos os dias eu anotava no meu caderninho, tá? Então aqui eu identificava o paciente não pelo nome dele, mas sim pela ordem de serviço dele, tá? Dizia qual era o exame que tinha acontecido a não conformidade e dizia qual era a não conformidade, tá? Então aqui era o paciente, aí dizia, aquele exemplo foi a glicose, e qual era a não conformidade? Ela estava com hemólise aquele tubo. Gente, a hemólise, a glicose, na verdade, ela não aceita, em hipótese alguma, nenhum grau de hemólise. Porque se eu tenho hemólise, eu tenho extravasamento de hemoglobina. Se eu tenho extravasamento de hemoglobina, eu tenho perda de glicose, tá? Saindo do meio intracelular para o meio extracelular. Então, o meio extracelular ele vai estar riquíssimo em glicose. E aí eu vou dar um resultado falso positivo para aquele paciente, tá? Então, a glicose, ela não aceita nenhum grau de hemólise. A gente tem determinados graus de hemólise, que vai de 1 até 5, tá? Quem é que faz essa visualização, essa observação? Somos nós, bioquímicos na triagem, tá? Então, eu visualizo aquele sangue, eu vejo se aquele grau de hemólise eu posso aceitar ou não para aquele exame. Se eu aceitar, beleza, mando aquela amostra para a fase analítica. Se eu não aceitar, eu preciso resolver aquele problema. Então, como é que eu resolvo aquele problema? Eu vejo se esse paciente tem outro tubo. Se ele tem outra coleta de tubo, então eu transfiro aquele exame para aquele outro tubo. Ah, ele não tem outro tubo, ele só tinha aquele exame. Então, aí eu peço uma nova amostra para aquele paciente, tá? Então, eu sempre tenho que resolver, eu tenho que ser resolutivo para que eu não precise coletar uma nova amostra. Então, em último caso, é que a gente faz o pedido de uma nova amostra para o paciente, tá bom? Outros exames que eu trouxe para vocês também bem legal. Urina de 24 horas. A gente diz na recepção que esse paciente tem que pegar ou o frasco no laboratório, ou coletar em frasco de água mineral. Aí o bendito me traz a urina no frasco de refrigerante. Só faltou me dizer que tinha um pouquinho de Coca-Cola lá dentro daquele frasco. E aí é o cúmulo, tá? Então a gente, em hipótese alguma, aceita a urina de 24 horas em frasco de refrigerante, tá? Aqui foi o exemplo que eu disse para vocês da glicose, em que foi coletado em tubo errado, coagulograma, ó que é o coagulograma coletado no fluoreto, tá? O coagulograma, ele tem por obrigação ser coletado no citrato, tá? Aí coletou lá no tubo cinza. E aí assim vai, tá? Então, o que eu fazia? Eu anotava uma conformidade, aliás, eu anotava o exame, anotava a não conformidade e eu tinha que ser resolutiva, tá? Porque não adianta você achar o erro se você não for resolutivo. Você precisa compreender aquilo ali, tá bom? Dentro da fase, e aí saímos então de fase pré-analítica, vamos começar a fase analítica, tá? Na fase analítica, a gente trabalha de duas formas. Pela contagem manual
e pela contagem automatizada. Na contagem manual, então, você vai fazer o esfregaço daquele paciente, tá? Mas a gente tem alguns fatores que eles influenciam na qualidade dessa extensão. O que pode te relacionar? O volume do sangue, a posição em que a gota do sangue foi coletada, a qualidade da extensora. A extensora é a lâmina em que você vai puxar essa lâmina, esse esfregaço, tá? A velocidade do movimento em que tu carregas essa extensora. Então, não é força, é jeito, é leveza. Vocês estão vendo como é que eu tô fazendo a minha mão? Eu tenho a lâmina aqui, eu tô com a gota de sangue nesse momento e eu vou, ó, e suspendo, tá? Então, é leveza, é delicadeza. Muito cuidado nessa hora, porque corre o risco bem aí de você se cortar se você meter muita força na hora dessa extensora e aí acabar quebrando essa extensora, tá? Então, é leveza, é jeito para se fazer esfregaço. É fácil? Não é fácil fazer esfregaço, mas aí com o tempo tu vai pegando a manha, tá? A angulação em que tu carregas esse esfregaço. Então, geralmente a gente trabalha com uma angulação de 45 graus para fazer esse esfregaço. No dia da nossa aula prática, eu vou dar umas outras diquinhas também que a gente utiliza na rotina para fazer esfregaço, tá? E aí, quem não sabe fazer esfregaço, bora lá, porque quando a gente chegar no estágio do 10º período, eu arrocho você de fazer esfregaço, tá bom? A velocidade do movimento, já falei, suavidade, uniformidade do movimento e as condições do paciente. Gente, as condições do paciente, quando eu cito esse exemplo para vocês, vamos pensar no paciente que ele está extremamente lipêmico, tá? Então, se a gente tem uma lipemia ali, a gente tem um excesso de gordura. Quando tu vais fazer o esfregaço desse paciente, ele meio que escorrega, tá? Por conta do quantitativo de gordura que tem ali. Bem como cuidado se aquela lâmina que tu tá usando, na hora que tu higienizou, tu deixou excesso de álcool naquela lâmina. O álcool ele interfere diretamente também na produção, na confecção dessa lâmina, porque ela pode te levar, o álcool ele leva a hemólise, né? E vai deixar aquela lâmina mais rala, né? E na hora que tu faz esse esfregaço, tu não consegue fazer esse esfregaço adequado, tá? Então aqui eu mostro para vocês um esfregaço ideal, onde a gente tem a cabeça da lâmina, do esfregaço, as bordas, o corpo, e aqui eu tenho a franja, ou a cauda, ou o rabo, tá? Gente, a leitura ideal é justamente nessa porção bem aqui, ó, tá? Onde eu vou conseguir visualizar nessa lâmina as hemácias mais soltas, tá? Mais íntegras. Se você for para a extremidade total dela, aqui tu vai encontrar muito resto celular, justamente por conta da forma como você puxou esse esfregaço, tá? Então, o ideal é que você faça a leitura nessa porção aqui, nas proximidades da cauda, tá bom? Não adentra essa lâmina, porque aqui você vai ter um aglomerado de hemácia. Então, quando tem hemácia sobre hemácia, você não consegue fazer a visualização dessa célula, tá? Aqui eu mostro para vocês 3 esfregaços, tá? Um esfregaço básico, um esfregado ácido e um esfregaço ideal. Então, aqui ele ficou muito claro, então acaba comprometendo a visualização também. Pode ser que aqui eu perca algumas substâncias que eu não consiga visualizar por conta justamente desse pouco corante que foi utilizado aqui. No ácido, eu já tenho um excesso de coloração, tá? Então, aqui eu também não consigo visualizar. Ó, aqui ele me diz que eu tenho um monócito, mas aqui a gente não consegue dizer que isso aqui é um monócito por conta da coloração intensa, tá? Então, o ideal é que a gente tenha um contrabalanço nos corantes, no corante ácido, no corante básico, e eu consiga fazer a visualização de todos os meus determinantes celulares, ok? Tanto os leucócitos quanto as hemácias. Aqui ele mostra um paciente policitêmico, tá? Que é um termo quantitativo alto de hemácia. Então, aqui a gente tem 2 erros, né? Essa hemácia, esse esfregaço, ele está extremamente curto. Então, aqui tu vai ter um aglomerado absurdo de hemácia. Aqui seria o nosso esfregaço normal, tá? E aqui, clarinho do paciente anêmico, tá bom? Temos também alguns artefatos que interferem diretamente também na visualização e na confecção dessa lâmina, tá? Dentre esses artefatos, nós temos a utilização de álcool, tá? O álcool, ele faz com que esses eritrócitos, eles fiquem mais refringentes e que comprometam, então, a visualização. Esse eritrócito em contato com o metanol, ele vai começar a brilhar, e aí você não consegue fazer a visualização dessas células, tá? Então, isso também é um artefato.
Resto nuclear. Os restos nucleares, eles estão relacionados diretamente aos linfócitos frágeis, tá? Como na LLC, que começa a se romper esse núcleo, então eu tenho resto celular ali. Outra relação feita aos restos celulares, aos restos nucleares, é quando você faz o esfregaço muito grosseiramente. E aí você acaba lisando todas as células ali, tá bom? Vacúolos em monócitos e neutrófilos, eles estão relacionados à exposição prolongada ao EDTA. E aí é por isso que eu falei ainda agora para vocês que o esfregaço ele tem que ser feito no mesmo dia que foi coletado, tá? Não adianta tu tentar fazer esfregaço no outro dia, porque não vai dar certo. Vai dar um resultado falso desse paciente, tá? Um outro artefato muito comum de se encontrar na rotina laboratorial é o artefato de precipitado de corante, tá? Que geralmente ele é relacionado quando teu corante está ficando velho, tá? Então, o ideal é você limpar as cubas, trocar esse corante ou fazer o processo de filtragem do corante, porque quando começa a aparecer precipitado, é geralmente relacionado a corante velho, tá bom? Leucócitos fracamente corados, então tem que ver como é que tá a tua bancada de coloração. Eritrócito muito avermelhado, muito azulado, foi o que eu mostrei agora para vocês. Verificar o pH, tá? Para ver se ele tá normal. Extensão sem área de trabalho para avaliação da morfologia. É quando você esfregar está muito grosso, que é o que eu mostrei agora para vocês aqui, ó, na paciente policitêmico, tá? Excesso de leucócitos grandes na periferia, então tem que observar o que está acontecendo. Se tu não pressionou demais na hora de fazer esse esfregaço e na hora da pressão, tu acabou fazendo com que esse leucócito ficasse grande, né? Por conta não de patologia, mas por conta mesmo da força que tu exerceu na hora de realizar o esfregaço, tá bom? Isso aqui, vocês guardem essa informação para a vida de vocês, porque isso aqui essas tabelinhas a gente usa muito na rotina laboratorial, tá? Não é vergonha utilizar elas, não. A gente tem uns critérios de quantificação, tanto para anisocitose, macrocitose, quanto a microcitose, tá? Esses parâmetros, a gente libera ele em cruzes, tá? Uma cruz, duas cruzes ou três cruzes, tá? A microcitose, para eu saber que aquela lâmina daquele paciente é microcítico, né? Aquele paciente ele tem as hemácias microcíticas. Você tá lá com o resultado do paciente, tá vendo o VCM, tá vendo o HCM, tá olhando o CHCM, e aí você precisa avaliar, tá? Então, para eu dizer ali que aquele paciente tem uma microcitose, se for de 5 a 25% dessas hemácias, elas forem microcíticas, você visualizando a lâmina toda, tu vai liberar em uma cruz. Se de 25 a 50% dessas hemácias elas são microcíticas, você vai liberar em duas cruzes. E se for maior que 50%, você vai liberar em três cruzes. Aonde que tu coloca essa cruz? No laudo do paciente. Então tá lá o leucograma todinho, e embaixo do leucograma tem assim, observação. Ali naquela observação é que tu vai colocar microcitose, uma cruz. Microcitose, três cruzes, tá bom? Macrocitose é a mesma coisa. Se de 5 a 25% dessas células forem macrocíticas, liberem uma cruz. 25 a 50%, duas cruzes. Mais que 50%, três cruzes. E o mais legal que a gente vive liberando na rotina laboratorial é a anisocitose, tá? Vai estar lá do lado assim escrito LRDW, que é a variação do tamanho dos eritrócitos, tá? De 5 a 25% de hemácias microcíticas e macrocíticas, uma cruz. 25 a 50% da relação microcítico-macrocítica, duas cruzes. E mais que 50%, três cruzes, tá? Isso aqui você faz na contagem manual, mas você consegue também fazer isso aqui na contagem automatizada, tá? Então, o RDW a gente consegue fazer isso na contagem automatizada, tá? Aqui, na automação, o grau de variação em função desse RDW, tá? Então, se esse RDW tiver... O valor de referência, gente, do RDW é até 15,5. Se ele tiver de 15,5 a 19, tu libera em uma cruz. Se tiver de 19,1 a 24, duas cruzes. E maior que 24, três cruzes. Prof, eu preciso gravar isso aqui? Não.
bate um retrato desse nosso slide, imprime e leva para o laboratório junto contigo, porque tu não é obrigado a gravar isso aqui não, tá bom? Mas você é obrigado a liberar essas cruzes, e liberar as cruzes de uma forma satisfatória, porque vai que o médico que está liberando o resultado seja um hematologista e ele entenda muito bem sobre RDW, tá? Então faça a liberação em cruzes, sim. A mesma coisa aqui é relacionada à hipocromia, tá? Então, na contagem manual, para eu liberar em cruzes também, vai depender do quantitativo de hemácias, de eritrócitos que você está visualizando ali. Então, se naquela tua lâmina, naquela tua visualização, tu tem mais ou menos 200 eritrócitos por campo, tá? Dentro desses 200 eritrócitos, se de 10 a 50 células forem de 25 a 25% forem hipocrômicas, tu libera em uma cruz, tá? Se de 51 a 100 células de hipocromia, você libera 2 cruzes. E se mais de 100 células forem hipocrômicas, tu libera em 3 cruzes, tá? A mesma coisa nos outros exemplos. Então, tu pode liberar ou pelo percentual, ou tu pode liberar pela contagem manual, tá? De acordo também com a condição em que está envolvido aquele paciente. Falando então um pouquinho sobre a contagem leucocitária, nós temos também alguns tipos celulares que estão envolvidos a processos inflamatórios, a processos infecciosos, e você tem por obrigação liberar, tá? De uma forma correta. Então, a gente tem os corpúsculos de Dowley, tá? De Dowley. São o quê? São quando você visualiza nesse leucócito grânulos de retículo endoplasmático rugoso, que ele vai te levar a uma coloração desse citoplasma, ele vai ficar levemente azurófilo, tá? Então, cadê minha seta? Você tem aqui o núcleo dessa célula, porém, no citoplasma, você vai ver que ele tem uma coloração mais escura, mais puxada para o roxo, pro azulzinho, tá? Então, aqui você começa a visualizar esses corpúsculos, tá? Então, se você visualizou célula dessa forma, você tem por obrigação de colocar na observação desse paciente. Visualização de corpúsculos de Dowley, tá? Bem como as granulações tóxicas, tá? As granulações tóxicas, elas estão relacionadas também a grânulos azurófilos também, só que você vai visualizar mais nitidamente esses grânulos aqui, tá? Então, visualizou grânulos tóxicos, grânulos azurófilos, tá? Só que aqui você vai ver nitidamente nos neutrófilos, você sabe que isso aqui é uma granulação tóxica, você libera essa observação, tá? Visualizar vacúolo em citoplasma de neutrófilo também é patológico, tá? Visualizou vacúolo, porque, ó, neutrófilo, tu não visualiza em hipótese alguma vacúolo dentro dele, tá? As células que você ainda aceita fazer visualização de vacúolo como normal é o monócito. Neutrófilo normal, a gente não vê vacuolização. Então, se você começa a visualizar vacúolos, também descreva, ok? Neutrófilo hipersegmentado, ele está relacionado diretamente às anemias megaloblásticas, tá? Que é quando tem uma hipersegmentação, ou seja, quando passa de 5 estrangulações, eu já tenho uma hipersegmentação, tá? Então aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 estrangulamentos. Se aqui eu já tenho esse quantitativo absurdo de estrangulamento, e o normal para o neutrófilo é você visualizar de 3 a 4 estrangulamentos, ele está, então, hipersegmentado. E essa hipersegmentação ela é relacionada diretamente na anemia megaloblástica, tá? Bem como você visualizar também um quantitativo pequeno de estrangulamento, tá? Então, aqui a gente também tem relação a patologias, e aí eu libero também na observação do lado. Gente, resumindo, tudo que tu visualizares de diferente da lâmina do paciente, tu tens por obrigação de liberar na observação dele, de liberar no laudo dele, ok? Comum também de encontrar nas patologias, nas leucemias, na verdade, é resto celular, tá? Fragmento de citoplasma. Então, cadê o núcleo? Aqui a gente visualiza uma célula com o núcleo perfeitinho aqui dentro, mas essa aqui, ó, ela já começou a perder esse núcleo. Por que esse núcleo está querendo sair dessa célula, tá? Por que esse núcleo está querendo sair desse citoplasma, sendo que esse citoplasma é proteção para ele, tá? Então, aqui a gente tem uma patologia envolvida, tá?
dentro desses fragmentos de citoplasma, eu tenho intimamente relacionado as minhas leucemias, tá? Contagem plaquetária, essa aqui é a coisa mais linda do mundo de visualizar, gente. São as plaquetas gigantes ou as macroplaquetas. Olhem bem aqui, esses pontinhos roxinhos pequenininhos que vocês estão vendo aqui, tudo isso aqui é plaqueta, tá? E esses grandões aqui, tudo isso aqui é plaqueta também. Só que isso aqui é uma plaqueta grande, tá? Plaqueta gigante ou macroplaquetas. O que acontece quando a gente passa a amostra desse paciente no aparelho de hemograma? Ele não consegue contar essas plaquetas aqui como de fato plaquetas, tá? Então, provavelmente, ou essa amostra ele vai te dar um flag, ou ele vai contar isso aqui como resto celular, tá? Porque esse tamanho aqui, ele não é comparável ao de uma plaqueta normal, tá? E quando a gente faz a dosagem da plaqueta desse paciente com macroplaquetas, provavelmente ele vai dar uma trombocitopenia. O que é a trombocitopenia? É quando eu tenho diminuição das minhas plaquetas. Ou você pode chamar trombocitopenia, ou você pode chamar plaquetopenia, tá? Então é quando a gente tem uma diminuição do quantitativo de plaqueta. O que eu faço, professor, para melhorar esse paciente? Nós temos duas opções. Você faz você faz o esfregaço desse paciente e no esfregaço tu vais conseguir visualizar essas macroplaquetas. Para saber se é macroplaqueta ou se é coágulo plaquetário, tu vai pegar essa amostra, vai colocar ela no banho-maria por mais ou menos de 30 a 40 minutos, deixar ela no banho-maria. Depois disso, você vai imediatamente passar essa amostra no aparelho. O que acontece? Geralmente acontece agregação plaquetária justamente por mudança de temperatura. Tu sai da temperatura, o teu sangue sai da temperatura corporal e vem para a temperatura ambiente. Nessa diferença, essas plaquetas elas começam a se agregar. Se eu ponho essa amostra no banho-maria, eu solto essa plaqueta novamente, tá? E aí eu consigo validar para saber se essa plaqueta é de fato, se esse paciente está de fato com macroplaquetas, visualizando pelo esfregaço sanguíneo, ou se era coágulo plaquetário, tá bom? Esse terceiro tópico que a gente mostra é o satelitismo plaquetário. É quando as plaquetas elas possuem extrema afinidade pelos leucócitos, tá? Então é muito comum você visualizar isso aqui bem bonitinho. Várias plaquetas ao redor do leucócito, que é quando ele possui essa afinidade, tá? E aí aqui, como eu falei para vocês agora, ó, os agregados plaquetários. Isso aqui pode ser patológico, mas eu tenho que saber também se não é relacionado à mudança de temperatura, justamente por conta da saída desse sangue da temperatura corporal, tá bom? Visualizamos também alguns linfócitos que a gente chama de linfócitos atípicos. E fazer essa caracterização, ela vai depender de variações morfológicas, tá? Então, a gente tem os linfócitos atípicos do tipo monocitoide, é quando ele se assemelha ao monócito, tá? Então, você não visualiza mais aquele linfócito com uma morfologia mais arredondada, mais nítida, tá? Então, geralmente a gente visualiza uma célula grande, com citoplasma abundante basofílico, tá? Podendo apresentar vacúolos ou grânulos. E ele apresenta, então, essa morfologia semelhante ao do monócito. Quando é que eu visualizo que isso aqui parece um monócito? Justamente pela forma como esse citoplasma tá inserido aqui, tá? Citoplasma de linfócito é aquele citoplasminha redondinho, bem, no máximo no formatozinho de ovo. Você me falava mesmo aí. Plasmocitoide é quando esse linfócito atípico, ele lembra então um plasmócito, tá? Ele possui citoplasma escasso, tá? Porém com uma basofilia difusa e geralmente muito intensa. Gente, esse linfócito atípico em formato de plasmócito, ele é o mais comum da gente visualizar, tá? Linfócito normal, ele não tem coloração de citoplasma tão intensa dessa forma como tá? O núcleo dele tá até bem bonitinho, mas você visualiza essa intensa coloração de citoplasma, tá? Então, é igualzinho a gente falava na citologia. As células normais, elas possuem coloração discreta. Quando você vê uma coloração mais intensa, provavelmente eu tenho uma atipia ali, eu tenho uma modificação ali, tá?
E o formato de linfócito atípico ameboide é quando tanto o núcleo quanto o citoplasma, eles fazem uma menção como se fosse mesmo inserindo nessas hemácias, formando mesmo uma ameba, tá? Formato de ameba. Isso aqui é um monócito? Não, isso aqui é um linfócito. Todos eles são linfócitos, que a gente caracteriza como linfócito atípico. Dependendo do aparelho, ele consegue te dizer o que é o linfócito atípico e o que não é. Na maioria das vezes, você tem que fazer o esfregaço e dizer se é atípico ou se é normal, tá bom? A contagem, então, na automação. Na hematologia, então, a gente trabalha pelo mecanismo manual, mas a gente também trabalha pela automação, tá? A automação, ela nada mais é do que trabalhar com mecanismo de impedância e mecanismo de fotometria. Na impedância, eu faço a análise de leucócitos, hemácias e plaquetas, tá? E pela fotometria, eu faço a visualização, aliás, a contagem das minhas hemoglobinas, tá? Então, aqui ele mostra muito bonitinho essa amostra ela entrando no aparelho, tá? Então, ele passa por esse feixe de luz e através, então, desse feixe de luz, ele faz a contagem de cada célula e diz que célula é aquela, tá? Então, mostrando aqui, ó, ela passa no aparelho, ela entra nessa máquina, passa pelo feixe de luz, ó, ele mostra aqui, ó, pá, uma hemácia. E como é que ele vai saber que é uma hemácia, se ele não está visualizando? Ele faz justamente pela impedância, pela diferença de refração dessa iluminação. Aliás, por diferença de difração dessa iluminação. Então, dependendo, ela parte aqui para cima, esse ponto. Então, todos os que partem aqui para cima são as hemácias. Ele parte mais aqui para baixo. Então, aqui são todos os neutrófilos. E assim vai. Pela diferença no feixe de iluminação, é que eu sei que célula é ou não. Tá bom? Os aparelhos hoje em dia, eles já são bem robustos e ele consegue fazer essa diferença de variação celular bem nitidamente, bem precisamente, tá bom? Contagem na automação, o que eu preciso saber daqui? Que na hematologia eu utilizo mecanismos de impedância e de fotometria, tá bom? Aqui ele mostra pra gente na contagem na automação a visualização por citometria. Ele mostra cada tipo de célula. Dependendo do aparelho que você estiver trabalhando, ele consegue te mostrar por diferença de coloração. E isso é mágico, assim, porque é fantástico você conseguir saber pela coloração quais são as células que estão presentes ali. Então, aqui, exemplo, ele coloca como verde são todos os monócitos, como lilazinho são todos os linfócitos, azulzinho neutrófilo, amarelo basófilo e vermelhinho eosinófilo. E aqui embaixo ele coloca como as células fantasmas, que geralmente ele vai te dar o flag relacionado aqui, tá bom? Peculiaridades relacionadas também a essa visualização. Quanto mais próximas essas células estiverem, mais maduras elas são. Quanto mais separadas essas células estiverem, mais imaturas elas são. Então, bora bem aqui mostrar para vocês, ó. Aqui eu tenho um quantitativo de linfócito bem próximo a um outro, correto? Consegue visualizar que a gente tem alguns linfócitos saindo aqui do caminho? Provavelmente, aqui ou eles são linfócitos imaturos, ou eles são linfócitos atípicos. Bem como bem aqui, ó, eu tenho uma intensa concentração de monócito bem aqui pertinho. Provavelmente aqui, então eu tenho monócito imaturo, tá? Então a mesma coisa vai acontecendo. Ó, aqui eu tenho os neutrófilos mais soltinhos. Provavelmente isso aqui é um bastão, ou pode ser um metamielócito, né? E aí vai assim. Aqui ele demonstra, pela essa radiofrequência, a diferença de restos celulares, tá? E de células imaturas. Então, aqui ele mostra pra gente o quantitativo de granulócitos imaturos, tá? As plaquetas e aqui os blastos, que também são células imaturas, tá bom? Aqui eu mostro pra vocês um gráfico, tá? E aí é que eu faço a menção novamente, como a gente tem a demonstração do hemograma por completo, tá? Então, eu tenho série vermelha e eu tenho série... tenho série vermelha e tenho série branca aqui, aí é que ele mostra aqui no meio. O que é isso aqui? Acho que é a plaqueta aqui, tá? Então, ele mostra geralmente aqui. No resultado para o paciente, não vai isso aqui tudo, mas no laboratório você vê o resultado numérico, você vê o citograma e você vê o histograma, fazendo a diferenciação de cada tipo celular, tá bom?
Então é muito legal, porque aí tu consegues saber o quantitativo de célula madura ou de célula imatura que esse paciente está tendo, ok? Bom, dentro da automação, é óbvio que esse aparelho ele não consegue suprir, graças a Deus, ele não consegue suprir a inteligência humana, tá? Então a gente tem, infelizmente, algumas falhas na automação. Então tem algumas coisas que ele não consegue detectar. Quando ele não consegue detectar, ele te sinaliza ou com asteriscozinho, que a gente chama de flag, tá? Então geralmente do lado do lado do resultado do paciente vai vir um asteriscozinho bem aqui em cima, que ele está te sinalizando, ei, tem alguma coisa errada. Eu não sei o que é que tem de errado, mas alguma coisa errada tem aí. Então ele faz a avaliação tanto na série vermelha, quanto na série branca e nas plaquetas, tá? Então quando a gente tem policromatose, percilocitose, que é a mesma coisa de poiquilocitose, que é a diferença na variação do tamanho na morfologia eritrocitária, que foi o tema da nossa aula passada, tá? No leucograma, ele não consegue fazer a diferenciação no desvio à esquerda, então ele te dá um flag, ele te dá um asterisco lá naquele leucócito. O que você vai fazer? Ele está te dizendo, olha, tem algum erro. O que você vai fazer? Realiza o esfregaço daquele paciente. Se o teu aparelho ele estiver extremamente validado, ele estiver calibradinho, aquele flag, gente, cumpre, diga de fato, veja de fato o que aquele aparelho está querendo te dizer. Então, faça o esfregaço daquele paciente, tá bom? Dentro da fase analítica, então, nós temos alguns erros que a gente chama de erros randômicos ou erros sistemáticos, tá? Os erros corriqueiros que podem acontecer, e aí por isso que eu falo para vocês principalmente a respeito de agitar aquela amostra na hora da coleta. Se tu agita ela com uma forma grosseira, tu pode vir a formar bolhas de ar. Essa bolha de ar, ela promove refração, ela promove visualização de cores. E aí lembrando que a automação é feita pela visualização de cor. Se tu tá com uma bolha ali dentro, tu pode levar um resultado errado. Por quê? Porque ele, em vez de aspirar uma célula, ele acaba aspirando uma bolha. Se aquela bolha tem cor, ele vai te dar um resultado falso, tá? Então, com muito cuidado com a bolha, porque ela pode te levar a um resultado falso, bem como entrar ar nessa tubulação e aí aspira esse ar e te dá um resultado tanto falso positivo quanto falso negativo, tá bom? Ou aspirar pouca ou muita amostra. Bolha de ar nos reativos, resultando em pouca aspiração também. O controle analisado logo após ser retirado da geladeira. Controle, gente, a gente passa o controle sempre quando você vai iniciar a rotina laboratorial. E esse controle, ele tem que ser em temperatura ambiente. Se tu passar ele gelado, tu vai ter uma modificação do teu resultado. Então, a primeira coisa que a gente faz na rotina, chegou no laboratório, tira os controles da geladeira e deixa eles ficarem em temperatura ambiente, tá? Nada de ajudar a esquentar esse controle, tá? Não. Colocar ele em cima da bancada, deixa ele lá e vai fazer outras coisas e volta depois para passar o controle no aparelho, tá bom? Homogeneização também inadequada, na verdade, do controle, tá? Que pode te promover, então, a um resultado falso. Ruído na rede elétrica, isso aqui é crucial. Um laboratório, ele precisa ter um sistema de gerador. Por quê? Em São Luís, a gente tem uma queda absurda de energia, tá? Dependendo do bairro, e aí a maioria dos laboratórios, eles estão envolvidos numa região central, onde a gente tem um consumo energético muito alto, você precisa ter um gerador para deixar com que essa energia ela seja equilibrada e não venha transferir essa falta de energia para os teus resultados, tá? Então, o ruído na energia elétrica é muito importante. Aliás, eu não posso ter o ruído, tá? Erro do operador na inserção da amostra, controle no modo aberto. Então, ele pegou os controles, era para ele colocar controle baixo e controle alto. Aí ele vai e inverte. Se ele inverteu esses controles, ele vai inverter o resultado do paciente também, tá? Então, vai acabar dando resultado falso para aquele paciente. Então, eu passo primeiro o controle baixo, depois eu passo o controle alto. Nada de fazer a troca. E aí é que eu falo, gente, o operador do aparelho naquele momento, ele precisa ter a plena convicção do que ele está fazendo. Larga o mundo e vai trabalhar em cima daqueles controles. Larga o mundo e vai trabalhar com a amostra daquele paciente especificamente, tá bom? Problemas hidráulicos de pressão também no analisador são erros que são considerados
randômicos. Erro sistemático, então ele está relacionado principalmente à calibração daquele aparelho, mudança de lote, tu estava trabalhando diretamente com um lote específico, lote X, e aí chega o lote Y, tu não reparou que chegou o lote Y, coloca aqueles controles como se fosse o lote X. O controle do lote X, ele tem um valor de referência. O controle do lote Y tem um outro valor de referência. Então, tu acaba confundindo os valores do controle e, consequentemente, tu erra os valores de referência do teu paciente, tá bom? Destruição dos reagentes, destruição dos controles também estão muito relacionados a esse erro sistêmico. Bem como entupir a agulha, entupir a tubulação, está muito relacionado também à presença de coágulos, por isso que eu não posso, em hipótese alguma, passar a amostra coagulada nesse aparelho, tá bom? E quantidade de controle insuficiente. Falamos um pouquinho sobre fase pré-analítica, analítica, e a gente fecha com a fase pós-analítica. Na fase pós-analítica, nós também temos um bioquímico. Geralmente, ele é um bioquímico da qualidade. Geralmente, o setor da qualidade dentro do laboratório de análises clínicas, ele é um setor à parte. É como se ele conseguisse ter uma flexibilidade melhor, mais livre dentro do laboratório. Tá? Então, dentro do bioquímico da qualidade, ele consegue dizer o que é certo, o que é errado e fazer com que os bioquímicos e os outros setores acatem aquilo ali, tá bom? Dentro da fase pós-analítica também, então, nós temos a liberação do resultado através do sistema de informação via TI, tá? A variabilidade dos valores de referência interlaboratórios, então aqui a gente trabalha com controle externo da qualidade, tá? Fornecimento da técnica, metodologia e os equipamentos que serão utilizados dentro daquele laboratório, tá? Então, o bioquímico da qualidade, ele consegue dizer, olha, vamos trocar esse aparelho, porque esse aparelho, ele já não está mais tendo replicância, ele não está mais tendo garantia da qualidade dos resultados desse nosso paciente. Então, vamos trocar esse aparelho. Então, quem faz essa função é o bioquímico da qualidade, tá bom? Além de ele analisar e interpretar os resultados para os médicos, ok? Aqui eu trouxe para vocês uma imagem no hemograma, tá? Onde a gente tem eletrograma, leucograma e plaquetograma, tá? Olha o que eu falei lá no comecinho para vocês da aula, quando a gente coloca em negrito os resultados do paciente e coloca os valores de referência em fonte e tamanho diferente, tá? Eu consigo sinalizar, o meu olho, ele parte diretamente para o valor do paciente, tá? Então, eu quase não olho o valor de referência aqui, tá? A mesma coisa com o leucograma, ó, eu sinalizo em negrito o que eu preciso e mudo a fonte do valor de referência, tá? O valor de referência é só para dar um norte para o médico, ok? A mesma coisa aconteceu aqui com as plaquetas desse paciente, tá bom? E aí, falando também para finalizar a nossa aula, dentro de fase pré-analítica, analítica e pós-analítica, os laboratórios, os grandes laboratórios hoje, trabalham com garantia da qualidade laboratorial, frente, então, a essa gestão laboratorial. Então, só que trabalhar com qualidade, ele é caro, ele é oneroso para o laboratório, tá? Mas eu tenho garantia que aqueles exames, eles serão satisfatórios ao paciente. Então, nós temos alguns programas de acreditação e de certificação laboratorial, tá? Então, a maioria desses laboratórios, então, trabalham frente à Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, tá? Programas de acreditação que nós temos é a PALC, é uma empresa que você paga, tá? Para que ele venha a acreditar. Então, o que é essa acreditação? É, de fato, acreditar que o trabalho do teu laboratório, ele é satisfatório, tá? A acreditação, ela envolve todas as fases, inclusive a parte administrativa do laboratório, tá? Para saber, de fato, se você está conseguindo comprar os reagentes certos, os tubos corretos, os EPIs de uma forma correta, tá? Então, a acreditação, ela envolve todos os ambientes. Você prepara o seu laboratório e chama essa empresa para ela te dar a acreditação, tá bom? Para garantir, para acreditar que o teu laboratório, de fato, é satisfatório, tá? Dentro do controle de qualidade, e foco hoje no controle de qualidade externo,
A principal empresa relacionada a controle externo é a Controlab. Como é que a Controlab funciona? Ela te manda uma amostra, só que ela manda essa amostra para todos os laboratórios. Ela não te diz o que tem, e aí você tem que ler essa lâmina, tá? E manda o resultado para eles. Eles vão comparar o teu resultado com o resultado de todo o Brasil, para saber se as contagens de vocês estão de fato corretas ou não, tá? E isso é muito legal, por quê? Porque deixa o teu laboratório lá em cima e garante para os teus pacientes que você pode fazer um exame em São Luís e você pode fazer um exame em São Paulo, que ele vai ter a mesma liberação de resultado, tá? Então é muito bom quando o laboratório trabalha frente a controle de qualidade externo. Empresa de certificação é a ISO, tá? A gente também você paga para ele te dar o certificado de empresa autorizada frente a eles, tá? A ISO geralmente trabalha com a gestão, eles gostam muito de trabalhar com a papelada, com a organização do teu laboratório. Eles querem saber o quão organizado tu és para liberar o teu resultado, tá? Então eles gostam da papelada desde a fase pré-analítica até a fase pós-analítica, tá? A UNA é uma empresa de acreditação, só que ela está vinculada geralmente aos hospitais. Então, hoje a gente tem um laboratório em São Luís, que ele é certificado UNA, mas frente ao hospital. Então, o hospital ganhou a acreditação e o laboratório, consequentemente, também ganhou essa acreditação. Então, a UNA hoje, ela está relacionada a hospital, a laboratórios dentro de hospital, tá bom? Cansei. Era isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Tem alguma dúvida? Trauma? Gritos? Gritos, professora. Todos. De boa, professora. E aí, Vilma, show? Posso te chamar para ser colega na nossa aula prática? Na hora, vamos lá. Sabe fazer isso? Boa noite, professora. Tudo certinho. Ó, então Adorei a aula. Ai, ótimo, que bom. Falando aqui pelo notebook de Maicon, porque o meu deu probleminha aqui no áudio. Ah, tá muito bem. Mas eu assisti aqui normal, tudo certinho. Vocês não me falaram que eu estava falando rápido, né? Vocês me deem meu puxão de orelha. Eu já falei isso várias vezes para vocês. Que eu me empolgo. Não estava falando rápido, não. Estava muito bem explicado. Foi muito bom mesmo a aula. Muito tranquilo, professora. Então, tá bom. Então, vamos torcer para que dê tudo certo, para que esse Covid vá embora e deixe a gente voltar para as nossas aulas presenciais, tá bom? Não sei se eu já falei para a Tilane, mas eu já afirmo para vocês, a nossa provinha ela já está pronta, tá? Ficou bem bacana. Ai, meu Deus. Vai ser online? Vai ser online? Oi? Vai ser online? Online? Maria, tu não quer injeção na testa não, bonita? Não, eu não quero online, não. Eu só faço prova se for na presença dos meus amigos. Deixa online, eu prefiro online. Deixa não, só parar eu quero a gravação. online, não. Deixa eu só parar a gravação.